Ao vivo de Porto Alegre, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o maior podcast de cinema do Sistema Solar, sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu mestre apresentador, Rafael Coelho. Comigo está Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais iluminada do mundo. E ele, o homem, o mito, a lenda, o bom filho que a casa retorna, Leonardo Wittmann está entre nós novamente. Bem-vindo de volta, Leonardo. Oi, pessoal. Como é que tá? Muito obrigado. Tô bem. É bom estar de volta. É? É. Tem certeza? Eu não sei se é tão bom te receber mesmo... de volta. Bom, então eu posso ir embora então, porque eu sei que a gente vai ter outro representante da minha família aqui. Talvez dois sejam Sinto o demais. Leonardo empolgadaço pro episódio de hoje. É. Eu já senti uma falta de energia empolgado no começo hoje. Desde que a gente começou a conversar, tu já tá meio... Não, mas calma, é que eu tô me segurando. Calma. Tá. E também entre nós, hoje, nós temos convidado especial, especialista em... Não sei no que ele é especialista. Marcos Wittmann. Olá, pessoal. Boa noite. É uma grande honra poder participar. Muito obrigado. Desse grande podcast. Eu já preparei aqui o meu drink de querosene com melaço, assim como os personagens do Farol. E diferente do meu irmão, eu não vou me segurar, principalmente meus peidos, assim como o William Dafoe. Mas fala um pouco pra gente, Leonardo. Leonardo não, desculpa. O outro Wittmann, o Marcos. De onde tu vem e o que tu faz? Se apresenta pro nosso público estimado. Então, eu sou o irmão do queridíssimo Leonardo Wittmann, né? Inclusive, já queria deixar um alerta pros ouvintes do podcast, que algumas pessoas acham a nossa voz meio parecida, meio similar, inclusive pessoas da nossa própria família. Então, caso o ouvinte tenha problemas em distinguir quem está falando, acho que um bom método é assim, quando for uma opinião correta e positiva sobre o filme, sou eu falando, o Marcos. O sensato é o Marcos. E quando for uma opinião errada, é o meu irmão. Nossa, tu tem certeza disso? Eu não acho a voz de vocês parecida, sinceramente. Pois é, eu também não acho, mas enfim, tem pessoas que acham. Então, fica aí o disclaimer. Tu também tem envolvimento com cinema, acho que tu tem outras coisas pra falar da tua vida. A não ser que tu não queira. Então, envolvimento com cinema, o que eu posso dizer? Eu fiz uma série de filmes quando eu era criança, no colégio, conhecido como a produtora Gema Produções, que infelizmente não existe mais. Mas a gente fez vários filmes bem divertidos com alguns amigos. E desde 2016 eu venho trabalhando com produção cultural, trabalhando com audiovisual indígena aqui no sul do Brasil, mas também com, enfim, projetos que envolvem outros povos do Brasil inteiro, assim, principalmente mostras de cinema, outros projetos culturais como exposição de fotos, a gente fez alguns podcasts também. E, ultimamente, desde 2020, a gente vem produzindo filmes também. A gente teve o lançamento de um filme no início desse ano, que inclusive foi o Rafael que montou. Um filme com o diretor... ficou bem legal, né? Eu gostei bastante também. Com o diretor Mbiá Guarani. A gente fez também uns curtas, bem curtas, assim, que foram num projeto que os filmes foram exibidos... pela cidade de Porto Alegre, assim, em prédios. 4 curtas também de 4 coletivos Guarani de cinema, que também o Rafael foi quem montou. Ali eu mais ajudei, não foi tanto... E é isso. Enfim, o teu nome tá nos créditos, tu ajudou bastante. E é mais isso, assim, meu envolvimento com cinema, além de gostar bastante e ir no cinema e ver filmes. Entre aspas, né? Hoje em dia já tá meio... Enfim, agora... como vocês vão ter uma ideia. Ultimamente... meu irmão, tem opiniões polêmicas sobre filmes. Às vezes ele... Como se não tivesse, ultimamente... São opiniões... É verdade. Bom, faz parte. Mas eu tenho que dizer que, na verdade, ultimamente é o cinema que não vem me tratando bem. Então é uma relação tóxica, então eu não posso ficar calado sobre o que o cinema vem fazendo com a minha psique. 100%. Mas então vamos puxar o lado positivo dessa relação tóxica. E tu puder falar pra gente quais são os teus 3 filmes mais importantes. Não no sentido de importantes pra história, importantes pra ti, pessoalmente. Pro teu sentimento. Sim. Então, eu gosto bastante dessa pergunta, porque logo... E nos explica qual é o teu critério pra escolher os filmes. Sim.
logo que vocês fizeram, acho que foi o episódio 0, né? Que é vocês falando sobre isso. Aham. Eu fiquei muito tempo pensando sobre quais seriam os meus 3 filmes. Eu não sei se... acho que prediletos não é a palavra certa, mas... acho que são filmes que talvez definam mais ou menos o meu gosto, assim. Ou definam um pouco a minha personalidade para analisar filmes. Então eu escolhi 3 filmes, meio que de gêneros diferentes. Não exatamente talvez sejam os melhores desse gênero, mas são os filmes que eu mais gosto, assim. Teve 2 que vieram diretamente na minha mente, assim, que eu comecei a pensar. E um terceiro que demorou um pouquinho. Então, eu vou começar com o primeiro filme, que é de um gênero que não é muito conversado, inclusive aqui pelos excelentíssimos apresentadores do podcast, que é a comédia. Então, o meu primeiro filme é Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Excelente filme. É um filme muito bom e eu acho que tem um tipo de humor que, não sei, que me toca bastante, assim, um tipo de humor que eu gosto muito, tanto em filmes quanto na literatura, enfim, outras coisas. E humor absurdista. É meio nonsense, mas também com alguns toques políticos e algumas coisas... Enfim, eu acho que absurdo é o que define melhor. E é um filme muito divertido, eu vi várias vezes, assim, e eu gosto como ele brinca com todos os aspectos do filme, assim, desde os créditos até o final do filme, e as atuações e música e tudo mais. Sim. É muito bom, assim, eu gosto bastante. O segundo filme é um estudo de personagem, que é algo que eu gosto bastante também, que eu acho que é um tipo de filme bem interessante de se ver, assim. E, inclusive, eu acho que o Farol a gente até pode colocar dentro desse aspecto. Pode. E junta estudo de personagem também com histórias verídicas, entre aspas, e biografias de pessoas, que é o filme I'm Not There, Eu Não Estou Lá, que é um filme mais ou menos sobre o Bob Dylan, assim, ou sobre as histórias contadas sobre o Bob Dylan, ou pelo Bob Dylan, assim. Que eu acho um filme muito incrível, porque são 6 ou 7 atores interpretando, né, 7 personagens distintos, cada um sendo uma parte, assim, do Bob Dylan. E eu acho que é um roteiro muito legal, assim, tipo, como... Acho que é o Todd Haynes, se eu não me engano, o diretor. Como que ele montou, assim, essa história com tantos personagens que, se eu não me engano, não se encontram, mas a história deles está mais ou menos interligada uma com a outra, assim. E claro, né, a trilha sonora também é muito boa, assim. Então é um tipo de filme que eu acho muito, muito legal, assim. Citaria também, tipo, a trilogia do Pôr do Sol, do Richard Linklater, que também acho que é um estudo de personagens, né? Hiroshima, Meu Amor também. Claro, eles são, né, um casal, assim. Mas é o tipo de filme que eu acho interessante, assim, né, esse estudo de personagens. O terceiro filme, eu fiquei pensando muito, assim, qual seria o meu terceiro filme e o que faria sentido dentro dessa lógica, assim, que eu tava, né, preparando. E daí eu pensei em ser mais decolonial, por assim dizer. E daí eu escolhi um filme sul-americano chamado O Segredo dos Seus Olhos. Filme argentino de 2011, se eu não me engano, ou 2010. E eu... Excelente. Acho que é 2010. É 2010, né? Juan José Campanella. E eu escolhi ele, na verdade, por claro, né, é um filme espetacular, assim, eu vi, acho que seguido, assim, eu vi uma semana e na outra semana eu vi de novo e tal, porque eu gostei muito. É um filme muito cativante, assim, e acho que é um marco para o cinema sul-americano e tal. Mas eu pensei nesse filme pelo que ele... E eu acho que é uma coisa incrível, assim, que os filmes fazem, né? Que é a reação que eles te trazem enquanto tu tá assistindo eles, né? Principalmente assistindo no cinema, assim, numa tela grande. E é um dos únicos filmes, talvez, que eu me lembro de estar assistindo, e pra quem viu aquela cena final, assim, a parte final do filme, que eu tava muito nervoso vendo o filme, assim. Eu tava olhando pra tela e meu coração tava batendo forte, assim, não noto o que vai acontecer, tipo, tava muito, muito envolvido, assim, no filme. Sim. E pra mim, enfim, é um tipo de coisa que eu acho incrível, assim, né, que os filmes podem trazer, então por isso que eu coloquei ele na lista, né. O Som ao Redor também, tipo, eu acho que talvez seja um dos meus filmes
brasileiros prediletos também, que eu só vi porque vocês fizeram Sim. um episódio. E é muito bom. Massa. É muito bom. E eu acho que tem algumas coisas a ver também. Eu também só vi por causa do episódio e valeu a pena. Eu tô surpreso que você não citou Uma Noite Alucinante, que é um filme que eu associo contigo muito, assim. Pois é, eu fiquei pensando se algum filme de terror, assim, ou um filme mais B que eu colocaria, mas eu acho que talvez em outro período da minha vida, certamente. Eu não sei se... Eu acho que o Evil Dead é um bom concorrente, mas talvez o Fome Animal, do Peter Jackson também, é um... Muito bom. O Macaco Rato da Sumatra ainda é um dos personagens mais incríveis de toda a história do cinema mundial, né? Mas, Evil Dead também, certamente. E A Noite dos Mortos-Vivos, né? O original do George Romero. Uhum. Também são filmes, enfim, que eu gosto muito e que eu acho que são bem próximos de mim, assim, de algum jeito. Só pra acrescentar ali, eu gosto muito do Segredo de Seus Olhos. É de 2009, só fazer a correção. 2009. É um filme do Juan José Campanella, do Juan José Campanella, que é um excelente diretor argentino, e ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Não sei como é que era na época, mas melhor filme em língua não inglesa ou melhor filme internacional. Oscar de melhor filme estrangeiro na época. Enfim, ele ganhou esse Oscar. E protagonizado pelo Ricardo Darín, que também é um dos atores que eu mais gosto, assim, eu acho muito massa. E eu só queria ressaltar que eu acho muito peculiar e curioso escutar o Marcos falando do cinema, uma coisa diferente, né? Não, mas calma, Alexandre. Calma. Não vai durar muito, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. A gente pode soltar mais aos poucos. E só lembrando que tem um... Eu tô recém na primeira cerveja. Tem um remake norte-americano do Segredo dos Seus Olhos, né? Ah, é verdade. Que nem Old Boy, assim, fatalmente existe. Sim, mais ou menos. Mas a gente não fala a respeito. É com a Julia Roberts. É. Mas é bem, bem fraco, cara. É bem fraco, eu assisti, é muito... eu não achei tão fraco, mas nem se compara ao original. Nem se compara. Não. Bom, então vamos passando adiante para o nosso próximo bloco. E agora, como faz tempo que eu não ouço a voz dele me falando sobre coisas que ele gosta ou não gosta, Leonardo! Oi. O que tu tem visto de interessante nos últimos dias? Eu sei que tem um update muito importante que todos os nossos ouvintes querem saber, que tu não estava aqui para fazer o episódio. Sim, eu acho que é exatamente isso que eu ia falar. O meu update mais importante do que eu tenho visto é que eu finalmente assisti The Batman. Aliás, fui contigo e com meu irmão no cinema. É verdade, assistir. eu revi The Batman, foi uma experiência muito legal. E além disso, eu quero só destacar também que foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema desde o início da pandemia. Então, desde março de 2020, eu não ia no cinema. Fui pra ver The Batman. E tu lembra qual foi o último filme que tu viu, então? Só pra gente ter essa ponte registrada aqui. O Homem Invisível. O Homem Invisível de 2019, O Homem Invisível. Não, 2020. Começo de 2020. Acho que é 2020 mesmo. Acho que é 2020. Uhum. Que a gente foi junto, inclusive, também. Eu tava lá. Sim. Começo de 2020... Março de 2020 eu assisti o Homem Invisível e depois fiquei todo esse tempo sem ir no cinema. E daí fui assistir o The Batman e acho que era isso mesmo que eu ia comentar do que eu ando assistindo. E o que eu achei do The Batman? O que eu achei? Valeu a pena? Que é um bom filme. Valeu a pena. Eu achei que é um bom filme. Acho que é um bom filme pra marcar esse meu retorno ao cinema, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te dizer que esse foi o único filme do Batman que eu assisti que me deixou meio indiferente. Todos os outros causaram alguma coisa em mim, coisas mais positivas, coisas mais negativas. Esse me deixou mais tipo... ok, é um filme do Batman, com uma visão um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver no cinema, no sentido de ser um Batman mais detetive. Mas, assim, eu me envolvi muito durante o filme, durante as 3 horas de filme. Eu confesso que é um filme que eu até saí cansado. Talvez por eu imagino. Também essa experiência de passar um tempo sem ir no cinema e de repente ver um filme de 3 horas é um pouco pesado. Eu acho que isso contribuiu também, sei lá, tu tá no cinema durante 3 horas sentado de máscara, vendo um filme que é um filme denso, é um filme que tem muita informação, que muita coisa acontece, então isso me cansou. Mas eu não digo que me cansou como um defeito do filme, mas foi uma experiência bem complexa, digamos assim. E o filme em si, eu gostei, como eu disse antes. Eu acho que tem algumas questões que eu não curto tanto, acho que não curto tanto um pouco o tratamento que ele dá para algumas personagens, tipo do Pinguim, que eu achei que o Pinguim é só o cara que é dono de uma boate e ele se chama Pinguim. Eu não senti uma
caracterização, assim, super especial desse personagem, como talvez ele poderia ter tido. Eu sei que o Rafael discorda de mim. Plenamente. Mas eu senti um pouco isso. A Mulher Gato também, eu achei que a Zoe Kravitz tá muito bem atuando, mas eu achei que poderia ter sido uma personagem um pouco mais interessante, eu acho, porque ela tem ali uma história de querer vingar a amiga dela, mas que na verdade é a namorada, mas o filme não consegue dizer que é a namorada da Mulher Gato. Oh, meu Deus, sabe? Uma coisa meio problemática também, não consegui dizer isso. Mas eu acho que ela tem uma história muito... quero vingar a minha amiga, sabe? Quero vingar a minha namorada. Acho que é uma coisa... acaba sendo uma ferramenta narrativa que a gente vê em muitos filmes, assim. Eu achei um pouco... ela merecia mais, assim, essa personagem. Enfim, eu acho que é meio isso, assim. Eu acho que é um filme que ele poderia terminar um pouco antes do que quando ele termina. Acho que tem todo um final ali de Gotham está sendo inundada pela água, que me lembra... que é um final muito leve spoilers demais, do filme, pra quem não viu ainda, desculpa. Spoilers. Mas assim, eu acho que é um filme que durante 95% do tempo ele é um filme mais fechado numa história menor, assim. É o Batman atrás de um assassino, né? É uma história mais comprimida, digamos assim, mais contida, e depois aquele final mais blockbuster, assim, me lembrou um pouco o Cavaleiro das Trevas Ressurge do Nolan, porque parece muito essa coisa grandiosa, sabe? As coisas, não, tem que ser um final muito impactante. E em parte, esse novo The Batman me parecia um pouco como se fosse 2 filmes, ou como se fosse uma trilogia compactada num filme só, assim. Que eu acho que tinha ideias ali para transformar em 2 ou 3 filmes, tranquilamente. Cara, eu vou te dizer que eu concordo muito com essa tua visão, cara. Eu tava pensando no que tu tava falando agora, e eu tive uma sensação bem parecida quando eu vi, em alguns aspectos, assim, que eu acho que é aquilo que a gente... Lembra aquilo que a gente falou no episódio que a gente ranqueou os filmes do Batman? Daquele pequeno medo de assumir algumas coisas, pô, esse aqui é o Pinguim, cara. Esse aqui é a Mulher Gato. Aquele pequeno medo de soar ridículo, talvez, sabe? De, pô, estou fazendo um filme de super-herói. Pô, eu tô fazendo um filme de super-herói, vamos assumir isso aqui, entendeu? Então, claro, nesse filme não tem tanto quanto no Batman Begins, por exemplo. Mas ainda nesses pequenos elementos a gente consegue identificar isso. Tá? Por que não é a Mulher Gato? Por que isso fica meio que no ar? Por que o Pinguim é só um cara chamado Pinguim e não é exatamente o personagem? E também, eles não conseguem às vezes nem chamar o Batman de Batman, né? Eles chamam de Vingança. Também. Que é uma coisa, sei lá. Sim. Também. Enfim, o que eu assisti foi isso. Eu teria outras considerações, agora não me lembro de todas. Mas eu só voltando um pouco... Peraí, rapidinho. Se tu fosse, teoricamente, assim, sem pressão nenhuma, ranquear esse filme do Batman, mais ou menos aonde tu colocaria? É isso que eu ia falar agora. Eu colocaria esse filme mais ali, meio da tabela pra mim, assim, sabe? Vamos ter discussão mais pra frente. Meio de tabela pra mim. Eu não sei quantos filmes do Batman tem mesmo, uns 8? São 9? Não, mais. 9. 8 ou 9? Eu acho que pra mim ele ficaria ali em 5º, 6º. Uau. Ok. No futuro nós vamos ter que ver isso aí. Ser ranqueado. São 9. Eu botaria em 5º ali, mais ou menos. Pra mim é 3 ou 4. Por aí. Eu botaria um pouco mais pra baixo. Mas... Pra mim é 2. Eu acho assim, eu acho que não se justifica... Nossa. Sim. Eu acho que não se justificou por que fizeram esse filme, em parte, sabe? Eu gosto do filme, acho que o Pattinson tá bem, mas... Por que terminou o filme do Batman agora? Não sei. Enfim, é isso. É isso que eu posso instigar o meu irmão a falar algo que talvez ele tenha se esquecido. Eu quero dizer só uma palavra pra ele. Titane. Eu tinha me esquecido disso, graças a Deus. Bom, agora isso me lembrou outras coisas. Me lembrou que eu assisti o Beco do Pesadelo, o último do Del Toro. Baita filme. Eu não gostei. O melhor filme do ano até hoje. O melhor filme do ano até o momento. Pra mim, o pior filme do Del Toro, acho que é um filme que não sabe pra onde vai. Eu não consigo gostar de nenhum personagem. É um filme que, pra mim, indeciso, assim, do que ele é. O outro filme que eu vi, obrigado, Marcos, foi o Titane, que é o último longa da Julie Ducournau. Julia Ducournau. Tá. Sou estranho, mas é isso mesmo. E eu não tinha visto nenhum outro filme dela. E o Titane, eu acho que foi bem recebido. Acho que ele ganhou Cannes também. Sim. Mas eu não gostei muito do filme. Na verdade, eu gostei pouco do filme, porque eu acho que ele
sofre alguns problemas de filmes que são muito, digamos assim, que tem uma proposta muito cult alternativa, assim, sabe? E eu acho que ele sofre um problema de ser uma história na primeira meia hora inicial e depois transformar num filme quase diferente, assim. Eu acho que as personagens são muito insípidas, assim. Parece que a história meio que... Parece que os personagens fazem o que der na telha da roteirista, assim, sabe? O que agora pode acontecer isso, agora pode ser aquilo. E isso me incomodou um pouco. E eu acho que também é um filme que eu acho que tenta discutir questões interessantes, como questões de gênero, questões familiares, mas eu acho que ele, na minha opinião, ele acaba discutindo isso de uma maneira um pouco superficial, assim. Ele se perde um pouco ao tentar discutir isso. Acho que ele tenta discutir isso de uma maneira muito... E não se aprofunda, assim. Eu realmente, esse filme me incomodou, assim. Várias coisas desse filme me incomodaram, assim. Que eu não sabia exatamente o que eu estava assistindo, assim. E eu não sinto que essa era necessariamente a proposta do filme. E... Bom, é isso que eu ando assistindo. Eu acho que tu tem que assistir o Raw, que eu acho que vai nos dar um norte melhor sobre o que tu acha da obra da Juliette Decournau. Que é uma coisa... Só que te prepara psicologicamente, é um filme forte e não assista enquanto estiver almoçando. Sim, sim. Ela é uma cineasta que usa o fator de choque pra contar histórias. Eu acho que no Raw funciona muito bem. Titânia ainda não vi, quero ver, mas entendo que... O Titânia também não... Eu não vi, eu acho que o Titânia tá no MUBI. Não sei se ainda está, mas ele estava. E até uma dica pro pessoal: estreou recentemente no MUBI o Drive My Car, que foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme em língua não inglesa, melhor filme, não sei se é filme estrangeiro, agora não lembro, mas ele estreou agora no MUBI, e o MUBI tu pode pegar 7 dias de teste grátis ali, se tu quiser, sei lá, testar a plataforma e ver, e dá pra ver o filme, né? E é isso, o Titanic tava lá, não sei se ainda tá, e eu não vi, mas ele tem uma estética que me lembrou um pouco um filme do Cronenberg, eu acho, que é o Crash, do David Cronenberg. Isso. Me lembrou um pouco, assim, sabe, a linguagem, a temática, mas não sei se tem a ver, sabe? Só pelo que eu vi de trailer e tal, informação do filme. Tá no MUBI ainda. Acho que vai ficar por um tempo ainda. E eu ia justamente recomendar o Drive My Car. É um filme que eu tive que assistir em 2 sessões. A primeira eu tive dificuldade de ficar acordado, vou admitir aqui. Porque é um filme que, com um começo, assim, extremamente lento, é um filme difícil de ver, de acompanhar. Mas, assim, eu parei de ver depois de, acho que, 40 minutos de filme e tava nos créditos iniciais ainda. É um filme também de 3 horas, é super longo, e é uma narrativa devagar, assim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu não desgostei do que eu vi, sabe? Eu só não consegui, naquele momento, entrar no ritmo do filme. E daí, na noite seguinte, agora sim, vou dar uma chance real pra esse filme. Sentei pra ver, e daí vi de cabo a rabo, me envolvi. E, assim, o filme me sugou, e a certa altura eu tava no mesmo ritmo do filme, curtindo o momento. É um filme que trabalha muito com ambientação, com tu sentir o espaço que as pessoas estão ocupando lá. Tipo, tu realmente é transportado pro Japão, basicamente, e tu tá lá com os personagens vivendo aquela realidade. E a história, conforme ela vai avançando e começa daí a costurar coisas do começo com do meio e vai desenvolvendo, é um filme que funciona extremamente bem. Assim, baita roteiro, atuações geniais. Assim, tem um autor, eu não lembro quem agora, que falava que um bom filme fala sobre a sociedade, o indivíduo e sobre cinema. E acho que o Drive My Car é um dos filmes assim que preenche as 3 categorias lindamente. Ele tem comentários muito interessantes sobre a sociedade, sobre o indivíduo nos tempos atuais e sobre cinema. Ele fala bastante. Assim, é um baita filme. Eu não quero falar muito sobre particularidades, que é um filme que tu tem que ver e sentir. Muito mais do que qual é a história ou qual é o plot. Não é tão importante. Assiste o filme e se envolve com os personagens, que a jornada vale a pena, eu garanto. Mas enfim, Alexandre, o que tu tem assistido de legal? Então, cara, hoje eu vou trazer 2 séries que eu assisti. Séries, estou assistindo. Que novidade. Séries. Eu quero ver a série. Eu quero ver a série. O meu momento, assim, da semana eu quero ver a série. Bom, além de ter visto um ótimo filme chamado Farol, eu assisti a gente não vai falar do séries. Farol ainda, calma, segura. Eu assisti 2 séries, que uma foi a última temporada. É uma série que eu adoro, cara. Foi um dos motivos pelos quais eu resolvi assinar o Star Plus, que foi Pose, tá? Pose é uma série de 3 temporadas
e ela fala sobre o cenário, né, acho que é em Nova York, nos anos 80, 90, e fala muito sobre o cenário do ballroom, que são os salões de baile, e fala também muito sobre a população LGBTQIA+, que participava, né? É uma série que eu acho que tem quase a grande maioria do elenco é formado por mulheres trans, né, e travestis, e fala sobre essa cultura do ballroom, dos salões de baile que eram formados por casas, né, que desfilam e com danças e movimentos e figurinos e posturas, né, e todo esse cenário fala sobre o cenário Vogue, né, que na segunda temporada é dedicado a isso, e também sobre os preconceitos, né, e a marginalização, né, das pessoas e como elas se acolhem nessas casas que desfilam nesses salões de baile, né, também falando sobre o boom, a explosão do HIV, né, o HIV/AIDS nos anos 80 e 90, né, e as consequências disso, né, as consequências muito pesadas. É uma série bem pesada nesse sentido. E, cara, eu acho excelente direção, muito bem atuada, muito sensível a série ali. Ganhou alguns prêmios, né? O Billy Porter, um dos atores, ganhou Emmy. Eu acho que a MJ Rodrigues, que é a protagonista, ganhou o Globo de Ouro. E, cara, gosto muito dessa série, uma das minhas séries favoritas, assim. E terminou agora na 3ª temporada. Outra série que eu estou assistindo no momento, estou na 2ª temporada, que é totalmente diferente. É uma comédia, acho que é concebida ali pelo Taika Waititi. Também tá no Star Plus. O que fazemos na sombra? What We Do in the Shadows. O que fazemos nas sombras. Se tu já assistiu The Office, imagina um The Office com vampiros. É mais ou menos isso. Alexandre? Não, recomendo. Eu comecei assistindo as séries. Recomendo, A série é legal também. Não sei se tem ali. Não sei também, já te digo. A série eu tô achando muito boa, cara. Uma ideia muito legal, assim, de inserir vampiros naquela realidade de falso documentário. Sim. É um mockumentary ali, né? Que, tipo, tem uma equipe de documentário filmando aquilo tudo ali. E, os vampiros vivendo em sociedade e tentando dominar o mundo. É genial. E, tipo, fazendo coisas aleatórias. É muito engraçado, é muito bom. O longa, infelizmente, não tá mais. Ele tava no Netflix um tempão, mas não tá mais. Mas fica a recomendação também pra quem estiver ouvindo. What We Do in the Shadows, tanto a série quanto o filme, valem profundamente a pena. Desculpa te interromper, Alexandre. Recomendo. Não, é isso, cara. Essas semanas, acho que foi isso aí mesmo que eu assisti. E tu, Bob? Desculpa, Marcos? Bob, eu posso chamar de Bob? Pode me chamar... Pode me chamar de Bob, pode me chamar de Marcos. Tanto faz. Tá, pra quem não sabe, ele se chama Marcos, mas eu chamo há tanto tempo de Bob, que é apelido, que eu tenho dificuldade de falar Marcos. É verdade. Inclusive, só uma anedota, né? Acho que eu conheço o Rafael e o Alexandre, sei lá, desde 2007, não me lembro. 5. Não, 6. 5, A minha primeira interação contigo foi gritar contigo. Exato, a primeira coisa que o Rafael disse pra mim na minha vida foi cala a boca. Foi ótimo. Eu acho que vocês estavam gravando alguma coisa aqui. Estava gravando um exercício ou filme. Isso, acho que era um exercício, Na cozinha da casa de vocês, eu que não tenho nada a ver com nada, tava só lá fazendo trabalho da faculdade. De repente, tava dentro de um jogo do. Eu tava ouvindo o jogo do Inter. Capital, Inter. Um time da capital. E daí eu só ouço uma voz: aê, gol do Inter! E eu, cala a boca! Era eu. E aí daí o Leonardo virou pra mim: tu acabou de mandar meu irmão, cala a boca. Que beleza. Bons tempos que o Inter ganhava alguma coisa, mas enfim. Não, a primeira interação do Marcos comigo foi dizendo: eu odeio quem fala Petkovic. Que eu tinha falado Petkovic. Muito bom. Para um jogador de futebol, que aliás, o nome dele é Petkovic. Eu realmente falei errado. Sim. Ele é comentarista hoje em dia, as pessoas conhecem. Sim. Mas enfim, o que eu estou vendo, o que eu assisti ultimamente, eu não tô numa fase muito cinéfila, muito de séries, assim.
dei uma pausa nos últimos meses. Mas eu vou falar de 3 filmes que eu fui ver no cinema, que eu acho que é uma coisa bem, sei lá... Isso que ele não tá numa fase cinéfila, imagina se tiver. Não, mas então, é um pouco parecido com o que o meu irmão tava falando, né? Que, tipo, desde 2020 eu não ia no cinema e agora, desde março desse ano, enfim, resolvi um pouco, né, com mais cautela e com as coisas um pouco mais tranquilas na pandemia, ir no cinema e vi 3 filmes. O último foi o mesmo que o meu irmão falou, o The Batman. Eu não vou falar muita coisa sobre o filme, porque, enfim, vocês já, né, tiveram um episódio, meu irmão já falou bastante, mas só queria dizer que eu acho ele um marco na história do Batman no cinema, porque eles conseguiram fazer um filme que é o filme mais mediano do Batman possível. Eu acho que ele é realmente uma nota 6, assim, meio de tabela. Eu achei ele ok. Eu acho que ele podia ter 2 horas, ao invés de 3. Isso com certeza. E eu discordo que é um Batman detetive, porque eu não vi o Batman fazendo nenhuma investigação. Ele só, mais ou menos, resolve as charadas do charada. Como assim? Ele olha coisas? Não, quem resolve... O Robert Pattinson passa horas olhando coisas. Só isso, mas quem resolve as coisas é o Alfred. E o Batman... o Batman só vai atrás... Ele responde as charadas, uma ele erra e daí causa 45 minutos de barriga no filme, e de resto ele bate nas pessoas. Mas é legal. É um filme do Batman. Eu gostei desse conceito de ser um marco. É um marco porque marca o centro. Exato, Marca exatamente o meio. É melhor que ser um Marco Zero. Acho que é. Não sei. Quebrei a opinião dos nossos... Eu não sei o que falar. Eu tô tentando me lembrar qual o outro filme que eu ia dizer. Sim. Um filme do Oscar que eu fui ver também no cinema, que foi o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que é muito bom. Gostei bastante. Eu pensei que ele fosse ganhar alguma coisa no Oscar, inclusive. Eu achei um filme bem divertido, assim, conta uma história bem legal. Tem alguns problemas também de roteiro e de barrigas e tal. Acho que ele se perde às vezes em alguns momentos. Mas os 2 atores estão muito bem, assim, é muito incrível a atuação deles e a química deles. Até porque a personagem principal, ela é uma cantora, na verdade, da banda Haim, ou Haim, não sei. Haim. Que é o sobrenome dela, né? Ela e as irmãs dela. Isso, que também estão no filme. As irmãs dela estão no filme. E os pais também. E os pais dela estão no filme. E o personagem principal é o filho do Philip Seymour Hoffman, que tá muito bem, assim, muito bem. Eu achei incrível a atuação dele. Enfim, é um filme divertido, assim, tem algumas partes bem engraçadas, tem umas partes mais emocionantes, assim. E, enfim, recomendo. E o terceiro... Só deixa eu fazer uma vírgula rapidinha, que eu não ia falar do Licorice Pizza, que é um filme que eu também assisti, mas agora que tu me deixou, deixa. Eu vou ter que usar a minha plataforma. Eu fiquei surpreso o quão bobinho eu achei esse filme. Tipo, e ele é um filme que é pra ser uma história de, como a gente chama, de coming of age, ou de amadurecimento. Só que eu acho que ele não funciona, ele não realiza isso durante o filme. Eu acho que o personagem, principalmente do cara... não quero entrar muito em spoilers, mas ele não tem um grande desenvolvimento, assim, durante o filme. O que, inclusive, me chama a atenção, porque o Paul Thomas Anderson é especialista em criar personagens e desenvolver eles ao longo de filmes inteiros. E isso me decepcionou um pouco, assim. E é um filme que é muito também baseado numa nostalgia por uma época que não... Cara, talvez pelas coisas mais estranhas pra se ter nostalgia daquela época. Ele bate de uma veia meio parecida que Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, pra mim. Que também tem uma nostalgia que tu fica meio... É verdade, eu acho que ele lembra um pouco isso, sim. E... dos personagens, eu acho que eu não me lembro o nome deles, mas a guria, eu acho que ela tem um arco melhor, né? E o cara, realmente, ele não sai muito do lugar, né? Mas talvez seja isso, sabe? Porque ele é mais jovem, ela é mais velha, não sei. E o terceiro filme que eu vi no cinema, que na verdade foi o primeiro, né? Eu tô indo do mais novo pro mais antigo. Foi um filme que tem provavelmente o pior elenco já reunido na grande tela. Porque nós temos... Olha... Nós temos... deixa eu tentar pegar
por uma certa hierarquia de coisas ruins, mas eu acho que não tem como. Tem uma antivacina, tem uma pessoa que quer acabar com os palestinos e tem um canibal estuprador, que é A Morte no Nilo, com a Letitia Wright, a Gal Gadot e o... Qual que é o nome do cara? Armie Hammer. Armie Hammer, exatamente. E pra completar tudo, tem um inglês fazendo um francês, que é o cara que ganhou o Oscar agora, que eu esqueci o nome também. Kenneth Branagh, sendo o Poirot. Pode crer. E tem um dos piores fundos verdes que eu já vi na minha vida. É tenebroso. E, enfim, não recomendo o filme. O primeiro, que é o Assassinato no Expresso Oriente, é bem legal. É um filme decente, assim. Mas Morte no Nilo... Assim, passa 2 horas. Mas... não recomendo. É uma pena que esse gênero de mistério de assassinato é um dos meus favoritos. E como tem poucos filmes ultimamente. Sim, os poucos que tem, a maioria é bem meia boca. Acho que era uma coisa mais... De Facas e Segredos é o último que eu lembro de ser bom. Pois é verdade. Isso é muito... E vai sair o 2, né? Assim como Mortal Kombat 2 também vai sair. Vai. Opa, alguém tinha que falar isso no episódio, mas... Vai sair Mortal Kombat 2. Pronto, agora o episódio já está completo. Mas não é esse ano, tá? Não se empolguem. Infelizmente. Eu não gosto de Bom, essa semana eu assisti o primeiro episódio da nova série da Disney Plus, da Marvel, O Cavaleiro da Lua, Moon Knight. E, cara, eu achei muito legal o primeiro episódio. Ele começa bem mais dark, bem diferentão do que do geral da Marvel. E, assim, eu tava me divertindo que o protagonista é o Oscar Isaac, amigo do podcast. E ele tá incrivelmente bem, assim. Bom, ele sempre faz um bom trabalho, mas o tipo de personagem que ele faz nessa série eu nunca tinha visto ele fazer. Que é, assim, um cara mais nerdão, mais retraído. Desse jeito, pelo menos, eu nunca tinha visto o Oscar Isaac. Ele tá impagável. A história parece interessante até agora. Tem o ator favorito do Leonardo, tem mais participação também. O Ethan Hawke. O Ethan Hawke, sim. Ele mesmo. Mas, assim, apesar de estar me divertindo, eu fiquei o tempo inteiro no fundo da minha mente pensando como é que eles vão fazer pra transformar isso em mais uma coisa da Marvel. Uhum. Eles conseguem? Tem sido a sina de todas as séries. Eles vão conseguir, de algum jeito ou de outro. Porque todas começam, assim, diferentes. A da WandaVision começa como uma sitcom da década de 50. O Falcão e o Soldado Invernal começa com outro clima também. E todos terminam com, enfim, coisas de super-herói acontecendo e grandes cenas de ação. Eu não sei como eles vão encaixar isso nessa série especificamente. Ela parece mais uma coisa mais psicológica, mais interessante. Veremos. Então fique ligado nesse espaço onde eu vou trazer updates, assim como as outras séries do Disney Plus que eu fico fazendo esse boletim semanal. Ou bissemanal. Enfim, e é isso que temos para o momento. Nós vamos fazer uma pausa rápida para... Acabou o episódio? Recarregar as nossas bebidas. Acabou o episódio. Tchau, pessoal. Não tem mais filme nenhum para falar, né? Não, agora a gente tem que pegar um shot de querosene, gente, pra entrar no filme. É verdade. E uma lagosta também. Mas então a gente vai fazer uma pausa rápida. Fiquem aí, nos aguardem que nós voltaremos para falar sobre o filme O Farol, The Lighthouse. Fiquem ligados! Sobe música. E estamos de volta com esse... Estamos de volta. Vai, fala, Leonardo. Não, vai lá. Não, vai. Eu estava brincando. Vai lá. Não, agora que começou, vai. E estamos de volta com o nosso novo episódio do podcast Eu Quero Ver o Filme. E hoje vamos falar sobre o filme O Farol, de Robert Eggers. O Farol. Eggers. De que ano? 2019. 2019. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, vou ser bem sincero agora. Porque eu achei que esse filme era mais antigo. Porque a nossa vida mudou tanto de lá pra cá. Sim. Que 2019 parece praticamente outra vida. Mas na real a gente viu no começo parece de 2020. Outra realidade. A gente viu no cinema. No começo de 2020. Tem certeza? Absoluto. Mas eu não lembrava. Pra mim, parece muito mais tempo. Aliás, minha lembrança do filme era bem diferente. Enfim, eu fiz aqui na minha famigerada sinopse. O Duende Verde, William Dafoe, e o Batman, Robert Pattinson, vão para uma ilha isolada trabalhar juntos no farol. Vão progressivamente se incomodando um com o outro e perdendo a noção do que é realidade ou o que é da cabeça deles. Perdendo, inclusive, a noção de tempo, chegando a desfechos extremos. Eu adicionaria... O Alexandre acho que tem objeção. Não, eu achei maravilhosa a sinopse, cara, porque eu fiquei imaginando o Batman e o Duende Verde no farol brigando, cara. Ué, mas é isso que acontece no filme.
Não, eu adicionaria que Mas vamos lá. eles peidam, falam sobre sereias e sobre lagostas. Isso, e é maravilhoso. E tem uma cena de masturbação épica. Enfim. Calma aí, Tem mais de uma. Tem uma chuva de esperma nesse filme também. Enfim, vamos abrir as nossas cervejas, refris, águas. E querosenes. Eu acho que eles bebem querosene, né, no filme. Eu entendi isso, mas enfim. Eles misturam querosene com gin, eu acho. Não, Eles desencavam. pois é. Quando acaba o gin, eles começam a beber. Enfim, spoilers, né? Eu acho que não tem como não falar de spoilers sobre esse filme. Não, assim, vou fazer o aviso normal. A gente vai falar sobre esse filme inteiro. Aviso aqui, spoilers. A partir daqui pra frente, tudo vai ser spoiler. Se tu não viu o filme... Eu não sei se eu recomendo ver, mas não, vale a pena ver. Vale a pena ver. É uma experiência. Assista. Tá na Prime Video, Amazon Prime Video. Se tu já viu, daí tu pode só nos ouvir falar e vai ser divertido. E, enfim, se tu não te importa também, não tem problema. Fica aqui aviso. E agora a gente vai falar sobre o filme O Farol. Que eu ia falar também, sem querer fazer muito preâmbulo, mas a gente experimentou esse formato já no último episódio do The Batman, que era fazer uma conversa mais despojada, mais solta, assim, sem se prender tanto a estrutura do filme. E acho que vamos seguir mais ou menos essa batida aqui, porque a gente já sentiu que todo mundo vai para 500 lugares diferentes, então é melhor poder ter essa liberdade de falar mais livremente. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero ouvir de ti, Bob. Qual é a tua relação com esse filme? Então, eu me lembro quando a gente foi ver A Bruxa, em 2014, 15, uma vez 15. Assim. Enfim, que a gente gostou muito, assim, achou muito incrível. E a partir daí o nome do Robert Eggers acho que ficou meio que no nosso radar, assim. E daí saiu o trailer do Farol, acho que 2018. E eu acho que eu conversei contigo, Rafael, com meu irmão, sobre isso e tava todo mundo meio... Que foi o melhor filme da história. Pois acho que tava todo mundo meio assim, nossa, olha só esse filme Farol com Linda Ford, Robert Pattinson, e uma coisa, né, todo preto e branco, e uma coisa meio Lovecraft, assim. E daí vocês foram ver antes de mim, eu acho que eu tava viajando, e vocês foram no cinema. Uhum. Isso. E daí eu perguntei, tá aí, o que vocês acharam e tal? E nenhum de vocês gostou. O meu irmão, inclusive, odiou o filme, xingou o filme pra mim. E eu falei, tá, ok, mas eu quero ver esse filme porque, nossa, a Bruxa, eu gostei tanto assim da Bruxa, e esse, né, o trailer do Farol parecia tão incrível. E daí eu fui ver, eu me lembro, no Bourbon Country, na sala 8, que acho que nem existe mais, mas é uma famosa sala 8. Famosa sala 8, uma sala pequenininha, assim, eu sentei... Era uma sala minúscula que era a nossa favorita. E só passava filmes mais, enfim, mais cults, mais B, assim. E, cara, eu assisti o filme e falei, caralho, esse filme é muito bom. E eu gostei muito do filme, muito mesmo do filme, assim, achei muito bom, incrível, em vários aspectos. E só fui rever agora, nesse fim de semana, pra fazer esse episódio. E tava um pouco na dúvida, assim, nossa, o que eu vou achar? Né? Será que envelheceu bem? E eu só gostei mais do filme, assim. Só gostei mais. Massa. E é isso. E talvez uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, na verdade não é exatamente do filme em si, mas acho que da reação que ele causa nas pessoas, assim. Porque, enfim, né, de nós 5 aqui, nós 4, na verdade, acho que, né, 2 pessoas gostaram, 2 pessoas não gostaram. Eu acho que traz esses debates, assim, traz essas coisas, enfim, demais. Sei lá, coloradas, assim. Então, recomendo esse filme. Isso é só no final tem que falar se tu recomenda ou não agora. Não, já recomendo porque é muito bom. Alexandre, qual a tua relação com o Farol? Cara, esse filme foi um filme que eu não fui ver com vocês no cinema. E, assim, eu fui ver recentemente. Eu vi, eu acho que esse ano... Não, ano passado. O final do ano passado, esse filme. Porque, assim, eu adoro A Bruxa. Eu acho que A Bruxa é um dos grandes filmes, sei lá, dos últimos 10 anos. Tá? Acho um filmaço. E é um filme de estreia. Depois eu fui pesquisar sobre Robert Eggers. Eu não tinha pesquisado muito sobre ele. Eu não sabia a filmografia dele. Depois que eu fui ver que A Bruxa era a estreia dele como longa-metragem e tal. Eu achei maravilhoso. Ali, na Bruxa, ele já tem um trabalho de simbolismo muito forte. Aí fui ver ano passado o Farol, tá? E, assim, eu não tinha grandes expectativas. Eu já tinha ouvido vocês falarem do filme e vocês não gostaram. Então, as minhas expectativas não estavam tão altas, assim. Mas, assim, eu acabei... Eu não vou dizer que eu gostei tanto quanto o Marcos, porque ele falou que eu não achei isso sensacional. Eu achei um bom filme. Achei um filme bom. E, assim, eu acho que a primeira coisa sobre esse filme, a gente tem que compreender a proposta dele, cara. Não adianta. Tu não vai querer
comer um bolo de morango pensando que é pizza, tu nunca vai ficar satisfeito, tá? Tipo, é um filme experimental, simbolista, com algumas nuances de surrealismo. E ele é isso, cara. E, assim, eu achei que ele poderia ser um filme muito pretensioso, mas, curiosamente, ele tem elementos surrealistas e... Porque não é. Eu não acho. Eu acho que pretencioso não é um adjetivo ruim também. Eu acho que pode ser pretencioso e pode fazer alguma coisa boa. Eu acho Farol pretencioso, como eu acho a Bruxa pretencioso também. E eu acho que falta no cinema. Não, mentira. Pode ser. A Bruxa talvez um pouco mais, mas o Farol, o Farol pra mim é um filme tão simples. É muito simples. Ele tem vários. Ele tem vários recursos estéticos diferentes. Ele tem isso, pode parecer, tem muitas coisas diferentes, tem uma sereia, tem, sei lá, as cenas estéticas das gaivotas defecando no Robert Pattinson. Tem cenas que são quadros, né? Quadros conhecidos e tal, aquela cena do William Dafoe jogando um raio de luz no Robert Pattinson, é um quadro que eu não me lembro do título e tal. Ele utiliza de vários recursos estéticos, mas ele quer ilustrar uma ideia simples, que é a confusão mental gerada por um ócio ou por um ambiente hostil na cabeça de uma pessoa e a progressão disso. E eu acho que é só isso que o filme... Até algumas críticas... Eu tenho algumas críticas pontuais ao filme que são realmente derivadas dessa proposta, que eu acho que é uma proposta restrita do filme. Eu acho que, por exemplo, ele poderia ter um pouquinho menos de duração. Poderia ser um filme de 1h30, 1h20. Ele é um filme de quase 2 horas, mas por ele ter essa proposta tão... que é centrada nisso, talvez ele pudesse ter um pouco menos de tempo. E tem outra coisa que eu acho também, que é essa proposta que é mais, assim, experimental, simbolista. Às vezes tem alguns filmes, isso é muito fácil de acontecer, que é tipo o símbolo, o ícone ficar só na cabeça do diretor, sabe? E não conseguir passar o significado daquilo para o espectador. Isso pode acontecer muito, é muito difícil de dosar essa informação nesse tipo de proposta, sabe? Então, em alguns momentos isso acontece, parece que as coisas ficam meio vagas em alguns momentos. Essas são algumas críticas pontuais que eu tenho, mas no mais, foi um filme que me pegou muito pelo lado sensorial também. E eu acho que essa questão de incomodar as pessoas, um filme que incomoda, eu acho que é proposital. O Robert Eggers queria que causasse uma confusão nas pessoas também, um incômodo, né? Eu gostei da proposta. Até só isso que tu me falou agora da proposta do diretor e tipo, né, se ele consegue passar isso pra plateia. Eu me lembrei de um filme que vocês fizeram um episódio há pouco tempo, que é o Homem Duplicado, né? O Enemy. O Farol é mais ou menos aquela última cena, assim, né? Que parece uma coisa normal e de repente tem uma tarântula gigante, tipo, que diabos é isso? E acho que tem um pouco disso, sabe? De uma confusão e daí, tipo, o que tá acontecendo nisso? Eu acho que o Farol até talvez seja mais direto do que o Homem Duplicado. Eu acho que o Homem Duplicado realmente não explica e não dá muito combustível, assim, pra tu tentar interpretar aquilo. O Farol acho que não. Eu acho que é realmente um estudo sobre, sei lá, sobre a loucura, sobre dois personagens, sobre isso que o Alexandre falou do ócio e... Isolamento, alcoolismo, masculinidade, sabe, várias coisas, assim. Pra mim ele é um filme que tenta falar sobre várias coisas e não fala sobre nada, assim. Tipo, o que eu senti reassistindo o Farol há uns dias atrás foi a mesma coisa que eu senti quando eu assisti a primeira vez no cinema. Que é um filme que eu simplesmente não consigo entrar no filme. Eu não consigo, tipo, parar de pensar a todo momento que eu tô assistindo a um filme. Tipo, pegando um exemplo mais recente, quando eu fui assistir o The Batman no cinema, depois de um tempo eu entrei no filme. Eu tava ali envolvido com a história, envolvido com o que tava acontecendo, eu tava curioso. Mas o Farol é um filme que, pra mim, pelo menos, é como se tivesse uma barreira, assim. É como se eu não conseguisse realmente ter interesse no que ele tá tentando me dizer. Em nenhum momento. Pra mim, o que eu tô vendo não é uma história. Pra mim, eu sinto que eu tô assistindo cenas soltas, assim. Cenas soltas que não tem uma conexão, digamos assim, que não são um organismo completo, sabe? Mas eu acho que um pouco essa minha dificuldade de entrar no filme passa um pouco pela estética dele, porque, enfim, ele é filmado com uma lente super antiga, que não era usada há não sei quanto tempo. Ele tem um formato de janela que é 4x3, né? Ou é menos, né? Próximo disso, é 1.9 por 1. 1.9 por 1.
E ele tem toda uma estética de um filme mais antigo, é preto e branco e tal, e não que seja um problema, mas acho que ele faz muito questão de parecer um filme mais antigo. Ele faz muito questão de parecer um filme. E isso é uma coisa que eu não consigo entrar na história, eu não consigo entrar no filme. Eu acho que eu senti uma coisa parecida há muitos anos atrás, quando eu assisti um filme chamado Dead Man, do Jim Jarmusch, que acho que também tem uma estética um pouco parecida, preto e branco e tal, que constantemente eu sou lembrado de que isso não é isso é um filme. Isso é um filme. E eu acho que um pouco esse é um dos meus problemas, não meus problemas assim, mas um pouco meu impeditivo que eu tenho com esse filme. Eu não consigo entrar nele, eu não consigo me interessar pelo que está me sendo dito. E eu tenho a sensação constante de que, para mim, o Farol é um tipo de filme que, ele deixa coisas em aberto, eu não acho que seja um problema em filmes, eu gosto de filmes que tenham finais abertos, que tenha interpretações ficam abertas, como, por exemplo, O Homem Duplicado, que a gente fez recentemente aqui no podcast, que é um filme que eu gosto muito. Mas O Farol, para mim, é um filme que constantemente abre várias possibilidades, várias interpretações. E eu acho que a proposta dele é essa, de tipo, pode ser várias coisas, pode interpretar isso aqui de várias maneiras, mas para mim, ao mesmo tempo que isso é a proposta do filme, para mim isso também é o principal pecado do filme, assim, o principal defeito do filme. Porque ele tá meio que atirando para tudo que é lado, assim. Será que isso é a imaginação do Robert Pattinson? Será que é a imaginação do Willem Dafoe? Será que esses dois caras existem? Será que só um deles existe? Será que essas coisas estão acontecendo realmente estão acontecendo? Será que existe um bicho com tentáculos em cima do farol? O que é essa luz do farol? Eu não... Quando é uma coisa assim que abre muitas direções, eu não consigo me interessar porque eu sinto que é um exercício meio insosso, assim, um exercício meio vazio pra mim. E é um pouco isso, assim, eu acho que em comparação com A Bruxa é uma história, uma narrativa mais coesa, mais linear. E o Farol, ele vai pra um lado quase oposto disso que realmente não consigo me encantar, assim. Bom, eu vou me revelar agora. Sabe, assim, de tempo em tempo tem aquele filme que tu vê, tem uma primeira impressão, daí se passa tempos, tu muda de cabeça, muda de ares, e daí tu revê o filme e tua opinião muda drasticamente. Sabe esse tipo de filme? Sim. E não é o caso do Farol. Não é o caso do Farol. Eu reassisti e pensei... algumas coisas achei que funcionaram um pouco melhor, algumas coisas achei que funcionaram um pouco pior pra mim da segunda vez, mas muito da minha frustração com o filme é parecido com o Leonardo, assim. Eu acho que, por exemplo, A Bruxa, ela puxa simbolismo, ela traz referências a fábulas infantis, coisa e tal, só que tem uma linha condutora mais clara e chega a um final mais lógico, tanto de motivação de personagem quanto de a influência do mundo naquela personagem. Faz sentido, ok. O Farol, pra mim, é muito... Porque toda a informação ela é contradita em algum momento nesse filme, de todos os personagens. Então, eu sei qual é a proposta, eu sei, assim, intelectualmente eu sei, não digo tudo, mas a maioria das coisas que o filme tá fazendo, eu entendo. Tipo, o meu problema não é isso, não é que eu não esteja entendendo o filme, mas é como ele se contradiz tantas vezes, eu não sei exatamente o que ele tá tentando me dizer. Ele não chega a me dizer nada, ele aborda vários assuntos, e como o Leonardo falou, eu concordo também, ele não se aprofunda muito em nenhum, não que necessariamente precise se aprofundar, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira, pra mim, frustrante. E quando chega no final, eu penso, ok, o teu final é simbólico, eu entendo o que tu tá referenciando, porque eu sei que é a chama do qual é o nome do Prometheus, mas, cara, isso não me adiciona nada, até porque eu não conheço direito esse personagem do Robert Pattinson, ao final. Nenhum dos dois, né? Eu sei que ele é um cara que roubou a identidade de alguém. Se isso é uma coisa boa ou ruim, não sei. Qual consequência tem isso pra essa história especificamente? Nenhuma, sabe? Então, são esses detalhes assim que aos poucos vão descascando o meu engajamento com o filme e no final eu fico meio, e daí? Eu também. Eu acho um filme, assim, incrivelmente bem atuado pelos dois protagonistas. Um filme fantasticamente fotografado. Eu acho ele tem alguns problemas de leitura pra mim, pelo preto e branco, em alguns planos, que não tem tanta clareza, mas é poucos. E, assim, esteticamente, ele é fabuloso. Mas eu acho que na hora de encaixar tudo, faltou algo. Na verdade, assim, cara,
Eu não sei, a minha impressão desse filme é que ele é muito menos sobre uma compreensão ou decodificação de uma narrativa e muito mais sobre as sensações e sobre as sensações e experimentar. Na verdade, é um ensaio sobre um processo de confusão mental, um processo de enlouquecimento, né? Sim. E não sei se necessariamente teria que ter essa progressão narrativa. Até uma das curiosidades que eu vi sobre esse filme foi que o Robert Eggers, ele pegou o roteiro e ele achou que o roteiro estava muito evidente, estava muito, sei lá, digamos, entre aspas, fácil de ser interpretado. E ele pegou e quis bagunçar propositalmente o roteiro porque ele queria causar no espectador a mesma confusão mental que estava ocorrendo com aquele personagem, né? Então eu acho que, por mais que o filme ele apresente algumas interpretações sobre o que está acontecendo ali, ele se mantém firme a essa proposta de acompanhar uma progressão dessa perdição, né? Desse conflito interior. É um conflito interno ali. Até tem uma cena que eu acho que explica muito do que é o filme, que é quando... Acho que é mais no começo, quando o personagem do Dafoe tá conversando com o do Pattinson, que são só os dois. Sim. Né? Que o Dafoe diz... se referindo à vida de marinheiro, que o tédio torna os homens em vilões, né? E que para isso a bebida é o melhor remédio. Daí o Pattinson fala, mas a bebida torna os homens estúpidos, né? E ali tu consegue ver que ele claramente, nitidamente ele tá num conflito entre pensar demais, porque o pensar demais naquele ambiente hostil e sem nada para fazer tá levando ele à loucura, tá levando ele a, sei lá, a questionar tudo e questionar a realidade, ou o não pensar, e assim ele tem medo de se tornar um estúpido, sabe? Então, esse tipo de eu acho que esse é o tipo de questionamento e também os elementos estéticos que tu falou bem, que ele é maravilhosamente filmado, o grão muito aparente, né, na fotografia, um granulado que alguns enquadramentos eles realmente lembram pinturas, não só por referência, mas na tela nos lembra uma pintura, né? O som também muito importante, né, para criar um ambiente de tensão, de incômodo, né? Incômodo no espectador também, aquele... toda hora esse bagulho. Né? Os peidos do Willem Dafoe. Roteirizados. Bizarros. Estavam roteirizados, um por um. Inclusive pra mim ali... Claro, essa é uma interpretação que vocês já trouxeram, mas o Willem Dafoe, pra mim, ele não existe. Pra mim, ele é a representação do farol. Da hostilização daquele ambiente. Inclusive o nome dele é Thomas Wake, né? Waker, E acho que é não é Wake? É Wake. Thomas Wake. O que me levou a pensar que aquilo poderia ser tipo um sonho, um pesadelo lúcido do Thomas, do Robert Pattinson também, né? Que é tipo acorde de Thomas. Para mim ele é a representação humana, né? A personificação da hostilização daquele lugar, do quão hostil é aquele lugar, né? E não sei, eu tive uma... Eu compreendo a visão do Leonardo ali de ter uma barreira com esse filme. Eu acho que fica muito difícil de assistir esse filme sem tu conseguir entrar nele, sabe? Sem tu conseguir, sei lá, embarcar naquilo que o Robert Eggers te propõe. Fica realmente meio solto, mas tem que, sei lá, eu consegui porque eu pensei, esse aqui é um filme que eu vou sentir ele, vou ver qual é que é essa loucura, a força das imagens, né? Um filme que aposta muito na força das imagens, né? Sei lá. Eu acho engraçado, assim, porque eu concordo com o que o Leonardo disse, mas eu poderia usar praticamente os mesmos argumentos para dizer por que eu gostei do filme, assim. Eu não sei, eu consegui entrar muito na narrativa, assim, pela questão da estética, que realmente eu acho, né, como vocês falaram, super bonita, assim, e eu acho que essa coisa do quadrado, né, da tela ser quadrada, uma coisa que eu notei mais vendo agora pela segunda vez, que não sei, né, foi o que me passou agora, assim. Mas ao mesmo tempo que ela passa uma certa reclusão, principalmente nas cenas de dia, né, que daí tu tem um pouco mais de claridade, tu vê aquele quadrado, né, e tu vê as partes pretas no lado da tela, assim, te causa essa coisa de, tipo, eles realmente estão numa ilha e estão presos nisso. Quando as coisas estão mais escuras e cenas de noite,
esse mesmo quadrado, pelo contraste das cenas de dia, parece que ele expande muito mais, assim. E exatamente esse contraste me deu uma coisa assim, tipo, essa mudança de perspectiva, sabe? De realmente estar no escuro, porque o filme realmente, o preto dele é muito preto, né? Não é uma coisa que nas cenas de noite e tal, tu consegue ver que tem um quadrado ali na tela. Não, é tipo, parece que tu tá envolto por aquilo. Assim, pelo menos foi o que me passou vendo agora, assim. Não, total. Eles usaram um negativo antigo também, que tem uma sensibilidade muito mais baixa. Tipo, onde não tem muita luz, ele não expõe nada. Sim, inclusive eu tava lendo sobre isso, que eles tiveram que, tipo, as lamparinas, eles tiveram que ligar na tomada com uma luz super forte. E tinham cenas que nem o Robert Pattinson nem o William Dafoe estavam se vendo, assim, porque tava muito claro. Realmente para pegar essa luz e sombra, assim. E, enfim, e também essa coisa da confusão de tu não entender exatamente o que tá acontecendo. Claro, tem filmes que eu não gosto quando isso acontece. Eu acho que, tipo, né, fica uma coisa mais, sei lá, pretensiosa, fica uma coisa confusa. E o Titane, que, tipo, realmente é um filme que, como meu irmão falou, parece que é falar de várias coisas e às vezes tu acha que ele tá indo pra um lado e daí não vai e não se aprofunda e tal. Mas, não sei, no Farol não parece exatamente isso. Ele me parece realmente uma história simples, sabe, direta. Tu tem um início, tu tem um fim e tem um meio que ele seja mesmo ele sendo conturbado, assim. E é por isso que eu falei no início que me parece muito um estudo de personagem, né, um estudo dessa loucura, assim. E eu acho que ele faz isso muito bem, e isso me cativa, assim, de um certo jeito. Mas eu entendo que, né, talvez, sei lá, outras... De algum jeito ele bateu em mim e eu falei, nossa, isso é legal, isso é bom, isso me atinge de um certo jeito, essas coisas, né, mais simbólicas que ele traz, essas coisas que tu fica confuso. O personagem, isso é um sonho, isso é real, isso é confusão mental dele, isso é alguma coisa da bebedeira dele que tá causando, né? Esse personagem existe, não existe, o que ele tá vendo é real, o que ele tá vendo não é real. Eu acho que é um conceito legal de ser utilizado em filmes, e eu acho que, pelo menos pra mim, o Farol consegue fazer isso muito bem, assim. Então, pois é. Eu acho que ele perde um pouco, porque ao fim e ao cabo, tipo, a minha cena favorita nesse filme, uma das minhas cenas favoritas, é quando eles estão achando que é o último dia. Daí tem um incidente com o pássaro lá, que o Pattinson mata um pássaro que não deveria matar, que o William Dafoe acredita ser... Que dá má sorte. Isso, traz má sorte. E de noite, daí tem a chuvarada, o barco não vem, eles não são buscados. E eles estão conversando e o Pattinson, não, eu vou pegar o bote de resgate, vou sair daqui. E o William Dafoe fala, cara, tu tá falando isso há semanas. Porque a gente tá aqui faz já semanas, não foi ontem que o barco não veio. E daí tem essa virada, assim, de que, talvez o tempo seja uma coisa desdobrada mesmo, ou talvez a gente perde a noção. Essa é a minha coisa favorita no filme. Tu fica na dúvida se isso é real ou se é o William Dafoe brincando com a cabeça do Robert Pattinson. Exato. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não chega a fazer nada com essa informação. Porque acaba virando meio que uma informação de, esses caras estão loucos, e daí ele reforça essa tecla até o fim do filme, assim. E isso me chateia um pouco, sabe? Dava pra brincar mais, talvez. Dava pra trazer algo mais interessante. Ficou chateado, Rafael? Fiquei chateado. Esse filme me machucou. Não, eu não quero ficar aqui só falando mal. Acho que é um filme que tem muitas coisas boas também. É? É. Vamos linkar elas, então. Não, o Rafael já falou da estética. Falou da estética. Eu falei que tem cenas muito boas. As atuações fantásticas. Fotografia. O Robert Pattinson tem o melhor grito de queda na cena que ele tá pintando o farol e o William Dafoe tá descendo ele eu tô com medo, esse aqui tá tremendo. E o William Dafoe, não te preocupa, tu tá em boas mãos. E daí ele derruba o Robert Pattinson, obviamente, e o Robert Pattinson grita, E é muito engraçado. Sobre essa cena, porque isso é uma das interpretações que eu acho que eu tive da primeira vez que eu tava vendo. Enfim, né? Porque essa cena, logo depois que ele cai, é muito parecida com a última cena do filme. Né? Porque ele tá caído, ele tá com tinta branca no corpo e na cara. Isso lembra fezes de... pássaros no final. Albatroz. Eu não sei se é albatroz, eu não me lembro o nome do pássaro. Não, isso é o gaivotas. Isso, gaivotas. E acho que é a primeira vez que tu vê a gaivota meio que bicando ele, né? Bicando na perna. Então é muito parecido com a cena final. Tipo,
abre a interpretação, será que ali ele morreu e tal? Mas eu acho que não. Mas esteticamente tem esses duplos, assim, né? Essas cenas duplas. Uhum. Uma coisa que eu pensei agora, que eu acho que eu até vou corroborar um pouco com o Leonardo e com o Rafael, é que assim, ó, eu falei, quando eu comecei a falar do filme, eu fiz umas ressalvas que, tipo, em alguns momentos é aquela coisa da ideia que fica na cabeça do diretor, entendeu? Que só ele compreende. Por que eu falei disso? Porque quando tu tá trabalhando com simbolismos, tá, ok, o filme é sobre essa progressão, como a gente já falou, sobre essa confusão mental, sobre existir ou não existir. Só que quando tu tá trabalhando com ícones, símbolos ali, por exemplo, a sereia e tal, a gaivota, se tu não pontua aquilo para o espectador, o que significa isso dentro dessa proposta, dentro dessa confusão mental? Isso significa um trauma daquele personagem? Isso significa uma repressão, uma tensão sexual, um desejo sexual, que é um problema na cabeça daquele personagem? Eu acho que eu vejo que tu teria que pontuar um pouquinho mais em alguns momentos. Ele poderia pontuar, isso aqui faz parte de tal processo do enlouquecimento, sabe? Isso aqui virou tal chavinha e tal. Porque o que acontece? Senão o Robert Eggers ele tem um porto seguro muito... Ele pode justificar qualquer coisa que apareça em tela, entende? Porque o filme é sobre a confusão mental. Se ele quiser colocar um dinossauro... Tipo, o cara tava maluco ali, ele tava pensando em dinossauros, Sim. Entende? Então, é por isso que às vezes eu acho que... Não é sempre. Eu acho que, no geral, o filme sustenta a proposta. Mas em alguns momentos isso me incomoda um pouco, sabe? Essa coisa de, vamos jogar alguma coisa aleatória aqui, que isso aqui, a gente já tem uma proposta que está justificada. Mas são sempre imagens e símbolos ligados ao mundo deles, né? É a sereia, que é ligada ao mar, são as gaivotas, são... Sim. Acho que é tipo a primeira visão. O Proteu, que o William Dafoe, a certa altura, se transforma. Isso, tipo, a própria, aquela cena... Sim, tipo, como, sei lá, um bicho do mar, assim, o Poseidon e tal. Sim. Aquela cena que é que a gente falou, né, que é um quadro, que é o William Dafoe meio que jogando uma luz nele. É como se o William Dafoe realmente fosse o farol, sabe? Aquela primeira, acho que é uma das primeiras imagens, sei lá, oníricas, assim, do Robert Pattinson, que é ele entrando no mar com toras de madeira e tal. Isso liga à história antiga dele, que ele era dele, sabe? Então, eu acho que... Com Ephraim Winslow, que é como ele se apresenta no começo do filme. Sim. E daí depois tu descobre que ele se chama Thomas, assim como o William Dafoe, e assim como a personagem da bruxa que se chama Thomas, assim, né? Por enquanto... Eu tava pensando agora como esse filme tem vários paralelos com a bruxa, sem querer spoiler outro filme que não é o que a gente falou que a gente ia falar. Falou que ia falar, enfim, pleonasmos à parte. Mas eu tava... Isso é uma coisa que pra mim a bruxa faz muito bem e que também é uma história sobre um personagem talvez lidando com sanidade ou perdendo a sua sanidade de alguma maneira. Mas acho que é um filme que ele consegue pautar esse norte e te deixar saber que é uma personagem não confiável ao longo do filme, sem te dar uma rasteira, assim. É um filme que tem uma narrativa diferente, né? Uma narrativa um pouco mais clássica do que... Eu acho que a bruxa ele é falsamente uma coisa mais clara e mais simples. Mas eu tô falando em comparação com o Farol, né? Em comparação com o Farol. E pra mim o Farol parece que gostou daquilo, vamos fazer 10 vezes mais, e acho que ele investiu demais na estética e talvez, assim, cara, é que assim, eu fiquei pensando bastante sobre o filme, porque justamente eu não queria chegar aqui e só falar mal. Eu acho que sempre crítica tem que ser uma coisa construtiva ou pelo menos trazer algum insight diferente. Mas são pouquíssimos elementos nesse filme que acho que se tu muda uma coisinha aqui e ali, acho que pra mim passaria a funcionar, sabe? É tu trazer um pouquinho mais de certeza de que um desses personagens pelo menos era de tal maneira antes de chegar aqui e agora é assim. Mas nem isso fica claro. Eu concordo com isso. O Pattinson, ele tá ficando louco com essa experiência? Pode ser. Mas ele também teve uma atitude de psicopata antes. Daí ele fica meio que... eu acho que tipo, eu acho também um problema que... O que tá em jogo aqui? Eu acho que um pouco um problema nesse filme que as personagens, elas não... Digamos, elas não vão pra lugar nenhum ao longo do filme, sabe? Elas não têm uma evolução.
Elas não ficam tipo... involução. Ou involução. Elas não começam, digamos, mais piradas e ficam menos piradas. Ou começam menos piradas e ficam mais piradas. Parece que é uma coisa sempre um platô, assim. Parece que é sempre tudo muito estático, de certa forma. É tipo... A noção de progressão que a gente tem é o cenário que a gente vai vendo, que vai ficando cada vez mais destruído ao longo do filme, de certa forma. De certa forma, não. Claramente. Mas a loucura deles também vai aumentando, né? Não sei. Pra mim, o personagem do Pattinson, ele vai ficando cada vez mais perturbado, cara. Até que no final, ele tem um ato... mata o Willem Dafoe, ele se mata, né? Verdade. Ele mata o Willem Dafoe. Depois que o cara vem com um machado pra cima dele, né? É explicável. Tá, mas é que o conflito é a personificação dessa evolução sim. Da loucura, entendeu? Mesmo claro. que seja justificável, entendeu? E mesmo que a gente não saiba que aquilo aconteceu ou não, aquilo simboliza um ápice de alguma coisa, um ápice daquela perturbação. Mas eu concordo com vocês que poderia talvez ter uma progressão mais acentuada ainda, levando em conta o começo, porque ele já chega ali meio perturbado, entendeu? Mas assim, o que eu pensei quando eu vi isso é que tipo, ele já estava esperando que aquele ambiente era hostil, então para ele aquilo ali já era uma coisa, sei lá, uma perspectiva ruim, né? E ele fala de ter ele acusa o Willem Dafoe de ter tu deixou a tua esposa e filhos para isso, entendeu? Parece que ele estava falando com ele mesmo, ele estava se sentindo talvez culpado de deixar para trás a vida dele, entendeu? E estar ali, então eu acho que ele já chegou ali com essa, sei lá, se sentindo um pouco perturbado, digamos assim. Mas eu vejo essa evolução. E eu não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa sobre o roteiro do filme, assim, como ele foi criado e influências e tal. Porque, enfim, é escrito pelo Robert Eggers e pelo Max Eggers. Acho que é Max Eggers. Livremente baseado numa história. Então, tipo, surgiu, na verdade, com uma ideia do irmão do Robert Eggers, que ele queria escrever uma história sobre uma história de fantasmas que acontecia num farol. Tipo, tinha um fantasma num farol. E eles iam fazer isso antes da bruxa, na real. Só que daí a bruxa teve, enfim, financiamento, daí aconteceu e tal, e daí depois da bruxa, o Robert Eggers falou, não, vamos escrever um roteiro juntos, né? E, tipo, eles fizeram muita pesquisa, assim. Claro, pesquisa por si só não diz se um roteiro é bom ou não e tal. Mas, tipo, e o Robert Eggers tem muito isso, até o próximo filme dele, o The Northman, tem uma super pesquisa por trás, assim, né, sobre os vikings e tudo mais. Ele é um cara obcecado por reconstruir as épocas. Sim. E eu acho isso muito legal. Na bruxa funciona lindamente também. E eu acho que no farol também, até assim, falam de uma maneira meio incompreensível. Sim. Tipo, eles foram atrás de vários documentos históricos e também de estudos sobre enfim, o modo como as pessoas falavam e tal. E daí o Willem Dafoe, ele tem um sotaque de marinheiro, ou de pessoas que trabalhavam no mar naquela época, e o Robert Pattinson tem um sotaque de pessoas que trabalhavam, né, tipo, enfim, ele é um lenhador e tal, mais do norte, né, perto do Canadá e tudo mais. Então eles tiveram muito esse cuidado e tal. E claro, daí tem influências do Herman Melville, do Lovecraft também, mas ele é meio que livremente baseado numa história real, que também é isso. Daí eu fui pesquisar e tem muitas versões sobre essa história, porque as pessoas não sabem direito o que aconteceu. Que eram dois faroleiros, acho que no início do século XIX, uma coisa assim. E os dois se chamavam Thomas, né? E um deles, as pessoas sabiam que ele já tinha um histórico meio de violência e tudo mais. E outro cara era um cara mais velho. E esse cara mais velho acabou morrendo. Uma versão que eu li é que ele teve um ataque cardíaco. Outra versão que eu li é que ele teve algum tipo de acidente no trabalho dele e ficou, tipo, dias agonizando até morrer. Tem uma possibilidade, né, dele ter sido assassinado pelo outro cara. Só que daí, tipo, eles iam ser resgatados, ou iam, né, ia acabar o turno deles, só que teve uma tempestade e tudo mais, eles tiveram que ficar muito tempo lá. E o Thomas, que sobreviveu, meio que fez um caixão, uma coisa assim, para esse outro cara e deixou ele do lado de fora, né, porque eles tinham pouco espaço, e amarrou ele de algum jeito, e daí parece que, tipo, teve alguma tempestade, o caixão abriu e o corpo desse cara ficou batendo na janela, assim, durante dias e dias, enlouquecendo esse outro Thomas, assim.
Mas é isso, tipo, tem muitas versões e tal, e tipo, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, né? Tipo, é uma história tão verídica que, pelo que eu li, depois desse episódio, a lei sobre quantas pessoas tem que estar num farol nos Estados Unidos mudou para, ao invés de 2 pessoas, 3 pessoas, né? Pra, enfim, caso acontecesse alguma coisa desse tipo, assim. Uhum. E eu acho que é muito isso, assim, né? Tipo, eu acho que o filme, o Farol, bebe um pouco sobre isso, sabe? Sobre essas... Assim como A Bruxa, né? Que é o subtítulo da Bruxa não sei o que, Folktale, né? Tipo, meio que uma lenda, né? Uhum. E o Farol tem um pouco... Folktale, algo assim. Isso. É meio que, sei lá, uma história, uma lenda urbana, uma coisa, né? Meio que tu pegou de ouvido, assim, daí abre para essas várias interpretações, né? E é por isso, assim, né? A gente tá nós 4 aqui conversando e cada um tem um pouco de, será que isso aconteceu? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu não tô conversando. Indo nessa linha... Rapidinho, só pra não perder o fio. Sim. É a New England Folktale, no título da Bruxa. Tá. Pode falar. E o Farol também ocorre na Nova Inglaterra, né? No norte da Nova Inglaterra, na mesma área. Que é onde o Robert Eggers nasceu, acho, ou passou a infância, um troço. Uhum. Eu acho que, indo nessa linha, me ocorreu essa curiosidade para perguntar para vocês. Vocês consideram o Farol um filme de gênero? Vocês acham que é um filme de terror? Porque para mim me parece um terror psicológico. Eu acho que pra mim é um terror psicológico. Sim. É um terror. Pra mim é terror. Porque eu fiquei nessa dúvida. Acho que sim. Inclusive, a minha um recomendação drama no final do pesado. episódio é tipo Calma. assim... Já acabou, então? Acabou? Mas já? Não. Ah, tá. Desculpa. Não acabou. Inclusive porque eu quero falar sobre... Esse é um filme que tem cenas sensacionais e a gente tá passando batido sobre todas as cenas e eu queria trazer pelo menos algumas. Vamos assim, falar destacar delas, algumas então. cenas, gente. Elas são tão incríveis que é difícil de descrever. Não sabe. Quer dizer, difíceis de descrever. Incríveis, Né. Não, tô brincando. Leonardo, traz uma cena que tu destaca ali. Cara, eu vou dizer que a cena que eu mais gosto no filme, que também foi a que mais me chamou a atenção na primeira vez que eu vi, foi quando, acho que a cena que o Robert Pattinson tá batendo no Willem Dafoe no chão e de repente o Willem Dafoe aparece como cheio de escamas e Proteu. Como se ele Deus fosse... do mar. Eu não sei, como se ele fosse... É meio Netuno também, né? eu pensei assim, como se ele fosse talvez Netuno ou Proteu, mas quem seria Proteu no caso? Na mitologia grega, é um cara que representa como é que eu vou dizer? Pastor das focas do mar e coisas assim. Tá. É uma figura lendária. Assim. Essa cena que eu mais gosto no filme, eu acho que quando eu assisti pela primeira vez, na segunda não me trouxe essa ideia, mas na primeira vez me trouxe a ideia de que de repente o Willem Dafoe é Netuno, sabe? E sei lá, ele tá ali no farol pra tentar aterrorizar o Robert Pattinson. Que eu achei que seria uma interpretação, sei lá, uma interpretação bacana. Eu gostaria que talvez o filme fosse por esse lado. Mas, e não é pra ser repetitivo, mas de novo, assim, acho que o filme abre tanta coisa que pra mim meio que tudo é válido, só que daí invalida tudo ao mesmo tempo, assim, pra mim. Eu só queria fazer um parênteses antes que eu me esqueça de questões da produção desse filme, só pra não deixar pra depois, pra não esquecer. Mas é bom, claro. É legal reiterar que esse filme é produzido pela RT Features, né? Que é do Rodrigo Teixeira, que é um dos principais produtores de cinema no Brasil e atua muito também nos Estados Unidos. E ele foi, né, o produtor da Bruxa também, né? Que o Rodrigo Teixeira, inclusive, conta que ele estava num festival de cinema, não sei onde é que era agora, e ele recebeu alguns resumos de histórias que queriam apresentar para ele, e acho que eram, sei lá, uma meia dúzia de histórias, e a maioria das histórias que mandaram para ele, dos resumos, eram bem parecidos. Exceto pela Bruxa, que ele achou que era uma coisa diferente e tal, que era um folk tale falado no inglês mais antigo. Ele resolveu investir no filme, né, no diretor, no Robert Eggers, que era um diretor estreante, e bom, o resto da história a gente já conhece. Mas daí mais pra frente, depois do lançamento da Bruxa, os estúdios hollywoodianos ficaram muito interessados no Robert Eggers. E ele estava cotado para dirigir o remake do Nosferatu. E era um projeto que aparentemente estava indo para frente. Era o projeto seguinte do Robert Eggers. E enquanto isso acontecia, ele e o Rodrigo Teixeira se encontraram em alguma festa do Oscar, eu acho, ou pós-Oscar. E se eu não me engano, o Robert Eggers falou: eu tô com uma ideia pra fazer um filme que se passa num farol e tal, não sei o quê.
Eu quero fazer com uma lente mais antiga, mas daí eu acho, tá? Confirmando se a história é realmente essa, mas que eu me lembro sim, que daí o Rodrigo Teixeira perguntou pro Robert Eggers, tá, mas o que te impediria de fazer esse filme? Daí o Robert Eggers disse, tem que convencer o fotógrafo de que o filme vai ser preto e branco. E daí o Rodrigo Teixeira falou, tá, então deixa comigo. Isso procede, cara. No próprio projeto do Farol, o Eggers colocou, não sei se estava até no roteiro ou no projeto do filme, a janela, ele falou, tem que ser filmado em 1.9 por 1 e em preto e branco. Ah, sim. Então isso aí, tipo, meio que era um requisito para ele, pro filme funcionar. Era isso. E o negócio que eu acho que a gente não falou, o Marcos chegou a falar da janela do filme, em ser mais quadrado, e realmente isso é uma proposta estética para gerar uma sensação de claustrofobia. Isso aí é assumido pelo Robert Eggers, né? Sim. E só... eu só ia seguir com isso que o meu irmão tá falando da produção, assim. Também, outra coisa, tipo, essa, a história do fotógrafo, porque na verdade são duas lentes antigas, acho que uma é 1950 e outra 1928, um troço assim. E elas tiveram que ter todas readaptadas para caber numa câmera, né, uma câmera mais moderna e tal. E eles tiveram vários problemas durante as gravações, inclusive aquela cena que o Robert Pattinson tá entrando na água, né, vendo aqueles troncos de madeira. Parece que eles tiveram que fazer, tipo, 25 vezes porque a câmera ficava entrando no vapor na lente, daí não conseguia ver nada e tal. Daí eles tiveram que ficar resolvendo isso. Sim. E também sobre a produção, o que eu li é que, tipo, depois da Bruxa, o Robert Eggers, ele tinha esse negócio do Nosferatu, mas ele tava com outro roteiro engatilhado também, que era o The Knight, o Cavaleiro, enfim, que não sei se vai sair e tal. E ele mandou esse roteiro pro Robert Pattinson. E o Robert Pattinson falou, eu não quero participar porque eu achei ele muito comum. Eu quero uma coisa mais louca. E daí Robert Eggers mandou depois o roteiro do Farol pro Robert Pattinson. Mas, legal, não sabia disso. Não sabia. Mas daí também, enfim, continuando um pouco o que eu tava falando antes, que daí o Robert Eggers tava com essa história de fazer o próximo Nosferatu, mas ele daí apresentou pro Rodrigo Teixeira a ideia do Farol, depois mandou o roteiro do Farol pro Rodrigo Teixeira, o Rodrigo Teixeira leu e, enfim, gostou e tal, e entre idas e vindas acabou produzindo o filme, mas ele conta também que o ator inicial que o Robert Eggers tinha pensado para fazer o papel do William Dafoe era o Daniel Day-Lewis, e que o Robert Eggers chegou a se reunir com o Daniel Day-Lewis. O Daniel Day-Lewis disse que tinha gostado muito da ideia, inclusive falou, eu vou te provar que eu gostei muito da ideia, e daí levantou a manga da camisa e mostrou que ele tinha uma sereia tatuada no braço. Só que daí o Daniel Day-Lewis disse que não ia poder fazer o filme porque 2 semanas antes ele tinha anunciado a aposentadoria dele, e ele não podia voltar atrás. E daí o Robert Eggers foi atrás do William Dafoe. Do William Dafoe. Pô, cara, essa história é curiosa e me lembrou uma outra curiosidade desse filme. Porque, assim, o Day-Lewis sempre foi muito conhecido por ter um método muito imersivo nos personagens dele. O cara é um ator que mergulhava, assim, de cabeça num estilo de preparação de personagem que é um método, é um dos métodos, tá? E a curiosidade que eu tenho relacionada a isso é que o William Dafoe e o Robert Pattinson, eles tiveram métodos diferentes de preparação, tipo, meio que antagônicos, assim, para preparação dessas personagens, porque, assim, o William Dafoe é um ator que vem do teatro, né, e é um cara que ele gosta muito de ensaiar e preparar e estudar, assim, dessa forma mais ensaiada as personagens, né. Então ele queria muito ensaiar esse filme e bater texto com Pattinson e tal, mas o Robert Pattinson, ele estava achando esse processo todo, ele acabou achando muito extenuante e não estava se sentindo confortável. Não sei, a mecânica dele não estava funcionando, não estava conseguindo se soltar. E ele optou, né, falou com Eggers que ele queria se guardar para as filmagens, porque ele achava que assim ele conseguiria uma reação mais espontânea e queria surpreender também tanto o Eggers quanto o William Dafoe. Ele mesmo, né? Então meio que foi feito assim. Exato. Então meio que foi feito assim, e é curioso ver. Eu acho interessante isso, sabe? Porque eles têm uma química muito boa. E
os dois, eles conseguem entregar atuações muito boas e passar uma realidade, só que eles chegaram por caminhos diferentes. E os caminhos são válidos. Sei lá, às vezes a gente joga muita... A gente talvez tenha muito foco nesse método do Pattinson, que talvez seja muito mais falado, o cara que se guarda para ter uma reação muito mais espontânea, ele faz aquele laboratório de personagem, ele vira o personagem. Tá, beleza, isso aí é válido, é um dos métodos. Mas tem o outro método de ensaio e preparação que vem do teatro, que também, cara, o ator ele tem que chegar nessa verdade, seja por um lado ou por outro. E ali eu achei isso muito curioso, porque os dois chegaram por métodos diferentes e conseguiram ter uma química muito legal. Eu acho que os métodos deles, inclusive, espelham os personagens, né? Que o personagem do William Dafoe é aquele personagem que é super ligado com superstições e coisas, declama coisas, ele cita frases antigas, canta músicas folclóricas. E o do Robert Pattinson não, é um cara totalmente deslocado que não quer se envolver, não quer fazer amizade, ele só quer cumprir o trabalho e ir embora. Eu acho isso interessante, assim, como os métodos acabam espelhando os personagens mesmo. Sim. Inclusive tem uma cena muito interessante que são os dois dançando, né? Tem várias, Os dois bebendo. Isso é quase todo filme. Verdade. Mas voltando, a gente abriu mega parênteses. Qual é a tua cena, Bob? A minha cena é uma cena que foi gravada no segundo dia e que diz o Robert Eggers que o William Dafoe provavelmente ficou irritado com ele, que é aquela cena do monólogo do William Dafoe enquanto ele está sendo enterrado vivo. Putz. Foi feito no segundo dia e, tipo, eu acho muito incrível porque é o cara, enfim, né, reclamando um monólogo enquanto jogam areia na cara dele, assim. E, enfim, o que ele fala é muito forte, assim, e a cena em si, né, tipo, sei lá, é feia no sentido de ser brutal, mas também eu acho que tem, sei lá, é uma cena bonita, assim, em parte, né, dessas texturas, assim, da cara do William Dafoe e da terra e tal. E eu ficaria com essa cena, assim, como um ponto forte, ou sei lá, uma coisa que me marcou, assim, do filme. E a cena final não, a cena que o Robert Pattinson olha finalmente pra luz do farol e aquilo vai, tipo, estoura completamente o branco e o som daquela cena e os gritos. Grito distorcido também. E eu me lembro quando eu vi aquilo no cinema, eu fiquei tipo, caralho, o que tá acontecendo? Acho muito incrível, assim, esses closes na face dos dois personagens em momentos extremos, eu gostei bastante. Eu ia citar essa mesma cena, cara, a cena final, mas até a continuação dela eu acho impactante também, que ele cai pelas escadarias e aquele plano final eu acho muito, esteticamente muito bonito, das gaivotas em cima dele. Sim. Ele todo sujo, né, todo marcado ali. Eu acho, pra mim, uma das mais marcantes mesmo, o final do filme, assim. Aquela cena final também eu gosto muito, ele com o olho detonado, todo... é realmente um quadro, assim. Sim. Como é que eu vou dizer? Qual é a interpretação de vocês da luz? Eu quero ouvir vocês, porque eu não tenho a mínima ideia. Que, bom, desde que ele chega, ele começa a perceber que o William Dafoe vai pra... quer dizer, o William Dafoe mantém aquela distância. Não, tu não pode ir lá, só eu cuido da luz. E daí ele observa de noite o William Dafoe tirando a roupa e ficando na frente da luz. Daí tem a cena que ele tá lá no andar de baixo e começa a respingar esperma pra tudo que é lado. Que é chocante. Ele vê divertido. E o Robert Pattinson vê um tentáculo também. Vê tentáculos. Sim. E daí no final, o Robert Pattinson, depois de assassinar o William Dafoe, vai até a luz. Ele abre a luz se abre pra ele, quer dizer. Ele olha pra luz e a interpretação que fica é que ele começa a ficar louco, dá gritos distorcidos e tal. Ele cai do farol e daí é devorado por gaivotas. Mas assim, o que é esse conhecimento proibido? Eu sei que é baseado na história do Prometeu, que tinha a luz, que era o conhecimento proibido. Mas o que seria isso nesse caso? Eu não sei. Eu realmente eu fiquei mais por essa visão de tipo, uma coisa que não necessariamente enlouquece eles, mas algo que viciasse eles de certa forma, como se fosse algo que eles não pudessem mais viver sem, assim.
Mas, sinceramente, além disso, eu não fui muito, assim, tipo... Não sabia que era mais voltado para essa história do Prometheus e da luz. Bom, se bem que bom, também na história do Prometheus ele também fica... Eu não sei se é esse agora, mas que ele é acorrentado e depois as gaivotas e pássaros bicam os olhos dele. Então acho que isso também acontece no Farol, né? Tem pássaros vão lá e bicam o Robert Pattinson. Mas, eu não sei, enfim, não sei. Mas pra mim é uma mistura de tantas coisas que eu fico confuso. Eu pergunto mais por curiosidade mesmo também, porque eu também não tenho uma resposta muito concreta, assim. Eu acho que a luz é um símbolo, mas eu não entendo o que ela poderia estar simbolizando. Sim. Exceto, assim, de fato, pegar essa coisa mais literal de conhecimento, de algo proibido. Mas não sei o quanto disso é intencional. Ou é pra ser lido assim. Pode ser essa questão. Eu também não tenho uma conclusão sobre isso. Para mim foi um pouquinho daqueles elementos que ficaram um pouco soltos. Tá? Para mim, no final, pode representar o ápice dessa loucura, ou até como ele mata o personagem do Defoe. Ele meio que se torna o Farol, se torna a personificação daquele lugar, assim, na mente dele. E essa questão do conhecimento também é um conflito que o personagem tem, né? Ele é aquele diálogo que eu falei, que ele fica dividido entre buscar esse conhecimento e não querer ser estúpido, né? Ou se livrar dos pensamentos e conseguir viver são, né? Então, talvez naquele momento que ele chega lá, ele se entregue a essa loucura, né? Não sei. Mas é uma coisa que eu acho que não fica... Não sei se tem uma interpretação correta pra isso, entendeu? Sim. Aí é um pouco da minha bronca com o filme, assim. Acho que quando o filme chega nos seus finalmente, eu não entendi. Não entendi, não me trouxe algo. Nenhuma sensação, assim, muito definida. Pra mim também não. O que tu achou da luz, Bob? Qual é a tua leitura? O que representa a luz do farol? Não sei. Viu? Ninguém sabe. Até quem defende o filme fica... significa algo. Mas eu falei que tinha umas pontas soltas. Eu não sei. Precisa representar alguma coisa? Não. É que eu acho que o farol em si e a luz, ela sempre é um objeto de desejo, né? Desde o início do filme. Ao mesmo tempo que é uma coisa meio enfim, né, imponente e tal. E o William Dafoe trata a luz do farol como no feminino, né? Como uma mulher, uma coisa que né, e até meio da posse dele, né, de desejo dele. E o Robert Pattinson também quer uma parte disso, né? Em parte eu acho que pode ser interpretado como fogo, e daí o Robert Pattinson rouba, né, como ele sendo Prometheus, rouba esse fogo, esse conhecimento, e daí eu acho que vem uma coisa um pouco de Lovecraft, assim, né, esse conhecimento tão amplo e tão profundo que acaba enlouquecendo as meras mentes humanas e tal. Tem uma coisa de ET Bilu também, né? Busquem conhecimento. Essa eu não esperava, Alexandre. Realmente, se tivesse o ET Bilu no filme, eu acho que o filme ia subir alguns degraus, assim, na qualidade. Mas eu não sei, eu acho que a luz no farol, ela também não é... Tipo, nada no filme é estático, sabe? Nada é a mesma coisa no início e no fim. E eu acho que essa luz também não, sabe? Ela vai se transformando num objeto de desejo, de loucura, Porque uma das interpretações que pode ser é que, na verdade, o Robert Pattinson abre aquilo e olha, que ele não abre, né? Ela abre normalmente, assim, ou automaticamente. Mas, de repente, era só uma luz do farol, sabe? Mas ele tá tão louco e tão fora de si que ele olhar para aquilo e ver, tipo, é uma luz de farol. Tanto que ele começa a rir e tal, e começa a ficar enlouquecido e parece que tá gritando de dor, e daí ele cai e tal. Não sei, talvez também pudesse ser isso. Eu acho que é isso, podem ser várias coisas, sabe? Eu acho que isso que é legal, sabe? Abrir para essas várias interpretações. E eu acho que o Farol faz isso muito bem, embora, talvez às vezes não funcione, eu acho que nem todos os filmes funcionam. No Farol talvez pudesse ter um pouquinho mais de direcionamento, em parte, mas... Não sei, acho meio... Assim como a luz do farol, o filme em si, pra mim, é meio fascinante por causa disso, assim, né? Por essa dúvida, assim, tu tá tentando
sei lá, conquistar, né, essa narrativa turbulenta, assim, e misteriosa e tal. Eu vou me defender só um pouquinho, só pra não perder totalmente meu crédito com quem nos ouve, porque eu sou um cara que aprecia muito David Lynch. Ele vai me dizer, mas tu entende os filmes de David Lynch? Não, absolutamente não. Mas eles sempre me levam numa jornada, pelo menos emocional, ou de sentimento, como o Alexandre fala, bem perspicazmente, eu acho. Muito forte, assim. Eu acho que o Farol, nesse caso, não... Enfim, eu tô batendo muito na mesma tecla também. E criticando o filme, mas eu acho legal. Na mesma tecla. eu acho legal isso que tu falou, Rafael. Porque senão fica parecendo que, é um filme que, sei lá, tu dizer que é um filme de proposta experimental e simbolista, parece que tá dizendo, não, porque tu não compreendeu a proposta. Não é isso. Às vezes tu embarcou tu compreendeu a proposta, embarcou nessa proposta, tu simplesmente não gostou do filme. Simplesmente o filme não, dentro dessa proposta, não foi um filme que sei lá, tu não conseguiu sentir dessa forma, de uma forma positiva. Acho que pra mim articular só melhor, assim, onde eu tô com esse filme, é que eu acho que o que me frustra é que eu vejo, assim, elementos que tornam, esse filme tinha que ser bem melhor do que ele é. De fato, assim. Aí, pra mim é difícil desvencilhar isso. Uma vez que eu sinto, é complicado. Sim. Porque vários elementos estão no lugar certo, sabe? Eu vou dizer uma coisa que eu disse, eu acho que foi nos últimos episódios do ano passado, onde a gente tava... Não, no primeiro episódio desse ano, acho, que a gente tava fazendo uma listagem dos filmes que iam estrear esse ano e fazendo comentários pontuais sobre eles. E... Zero hype. Ouçam, que é um episódio muito divertido. É divertido, realmente é divertido. Ouçam. E um dos filmes que, evidentemente, a gente comentou foi o The Northman, né? Os Homens do Norte, que é o próximo filme do Robert Eggers, que estreia daqui a pouco, inclusive aqui no Brasil. Esse mês ainda, né? A estreia é dia 21 de abril, né? E é por isso também que a gente tá falando do Farol, né? Pra fazer essa conexão com o próximo filme dele. Mas eu acho que pra mim, e eu vou repetir o que eu falei naquele episódio, que pra mim, A Bruxa é um filme que eu gosto. É um filme que eu acho que é bastante bom. E pra mim, o Farol é um filme decepcionante, assim. Então, pra mim, esse próximo filme do Robert Eggers é meio que um tirateima, assim, de certa forma, de entender pra onde 100%. Ele tá indo, assim, o quão... Também acho, assim, o quão daqui pra frente ele vai pesar a mão nos filmes dele na questão de trazer muitas referências, o que eu não acho ruim, eu acho legal, mas às vezes trazer muitas referências deixa o filme muito inchado, né? Muito confuso até. E eu acho que tem muitas referências na Bruxa, só que essas referências não te atrapalham o entendimento do filme, né? Não te atrapalham de tirar o contexto da história. E no Farol, eu acho elas enriquecem a história. Enriquecem a história, exatamente. E mesmo coisas que... No Farol parece uma distração maior, assim. Exato, uma distração maior. Eu acho que ele traz tanta Nós estamos dominando esse podcast. O time contra tá ganhando do time a favor. De lavada, né? 5-0 praticamente. Humilhação. E é um pouco isso, assim, eu acho que no Farol é tanta referência a tantas coisas, né? Lenda de Prometeus, aí Proteus, aí talvez Netuno, dessa história dos faroleiros, e parece que tudo foi misturado de uma maneira que não se encaixou direito, sabe? E pra mim, assim, a gente tava falando antes, né? Mas pra mim é um pouco difícil pegar uma cena e tentar analisar esse filme, sabe? Pra mim é difícil analisar esse filme até linearmente, assim, sabe? Porque são cenas pra mim, tão soltas que eu não consigo fazer uma análise, assim, sendo bem sincero. Eu fico confuso, cara. Eu acho que é um filme que, assim, acho que o Farol me... Tu diria que é demais pra tua cabeça? Então o Robert Eggers conseguiu... Ou não. Não, mas é que aí tá. É que tem filmes que tu fica confuso, mas que eles te interessam, sabe? O Homem Duplicado, tá? O Homem Duplicado é um filme confuso, mas é um filme que me interessa. Eu assisti 3 vezes, as 3 vezes que eu assisti, ele me interessou e eu tive interpretações diferentes. Pra mim, o Farol é um filme confuso que tá toda hora me jogando pra fora dele, assim. E eu não consigo prestar atenção, não consigo prestar atenção no filme. Então, acho que pra mim, dos filmes que a gente pegou até agora, foi um dos que... Forte. Pra mim, foi mais difícil analisar, assim. Pra mim, tipo, é como se eu não conseguisse, assim, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande de parar e falar desse filme de uma maneira mais profunda. E... É isso aí, desculpa pro meu irmão, peço desculpas ao Alexandre, que são do clube Robert Eggers. Mas pra mim, mas eles perderam. Não desceu. Uhul! Eles perderam. Não, mas olha só, cara, eu acho que essa questão de ser um tirateima pro Robert Eggers, eu não sei se é muito assim. Eu lembrei agora do Darren Aronofsky, que é um diretor
que talvez até tenha algumas coisas parecidas. Rafael tá Só que o descontorcendo, Aronofsky é um diretor de altos e baixos. Não necessariamente o Robert Eggers, sei lá, ele vai fazer... Ele pode ser assim Não também. seriam só É um baixos. diretor de dois Apesar altos de- e só baixos. Apesar de eu gostar do Farol, eu gosto bastante do Farol, mas assim, me lembra, por exemplo, o Aronofsky, ele tem filmes que eu acho muito bons, como O Lutador e Cisne Negro, e tem Mãe, que é um filme que eu acho horroroso. É. E Fonte da Vida. e tem, Nós vamos ter que fazer sei um lá, episódio Noé. também. Não, Obrigado. vai ser só assim, mãe! E daí acabou. Nós vamos ter que fazer. Sabe? E pode ser, sei lá, cara, às vezes o cara se arrisca e faz uma bomba, né? E não sei se isso vai definir a carreira dele, né? Não sei. Eu tô surpreso com as primeiras reações ao The Northman, que são bem na vibe, assim, de que é um filme difícil de compreender, é um filme desafiador, e tu tem que ter uma compreensão histórica pra entender algumas coisas. E eu já fico meio, de Vikings eu não entendo nada. Mas beleza, vamos nessa. O que eu li também, Tô disposto. saiu uma... Ao mesmo tempo é uma história de vingança, o quão complicada pode ser. tipo, é baseado em Hamlet, né? Porque, pelo que parece, Hamlet, na verdade, é uma história nórdica, enfim, é super antiga. Mas o que eu li do Northman, que saiu uma reportagem bem longa, acho que foi no Hollywood Reporter, se eu não me engano, com o Robert Eggers e tal, que um dos problemas com o corte final do filme foi que depois dos primeiros screen test, eu não sei qual que é o nome exato disso. Enfim, exibições... Teste de... né, Exibições, teste, sei lá. para uma plateia, para os estúdios, eles não gostaram um pouco de algumas cenas e, enfim, um pouco do ritmo do filme. E o Robert Eggers e o fotógrafo e o editor não tinham muito o que fazer, porque o Robert Eggers trabalha muito com storyboards muito definidos, assim, né? Antes das filmagens. Então, parece que a cena inicial do filme é meio que um plano sequência gravado meio que de longe, assim, de pessoas andando e tal. E não tinha muito outras... Não foi gravado mais nada, assim, né? E... o que é incomum, né? Geralmente diretores gravam várias versões pra ter essa flexibilidade. Depende, né? É que tem diretores e diretores. O Robert Eggers, eu também vi que nesse filme ele não fez muitas outras opções de planos além dos que ele já tinha na cabeça, assim. Então, tipo, não tinha muita cobertura em cada cena, né? O Shyamalan, eu sei que fez isso na Vila também, por exemplo. E tem diretores que fazem, que eles têm a cena bem definida na cabeça deles, e é isso, eles não trabalham muito com cobertura, né? Sim. Enfim, tem esses riscos, mas ao mesmo tempo é a proposta do cara, né? A ideia do cara. E tem diretores que usam isso como um recurso pra se defender do estúdio. Sim. Pra se o estúdio quiser meter o dedo, eles podem dizer, não, a gente não filmou mais nada. É só isso. Não tem que mexer, vai ter que ficar do jeito que eu... É a loucura. O desespero. O alcoolismo. Inclusive, eu acho que uma boa sinopse... vocês leram qual sinopse que o próprio Robert Eggers fez pro Farol? Não. Nada de bom pode ocorrer quando dois homens ficam isolados num pinto gigante. Ele não usa pinto, ele fala falo gigante, mas enfim. O Pattinson falou que no roteiro tinha uma cena que cortava do Farol pro pênis dele. Ereto, sim. E só que daí o estúdio disse pra cortar fora porque era meio forte demais. Nossa. Não, é porque ia pegar a classificação 17+, alguma coisa assim, que eles não queriam isso. Mas então tá, gente, eu acho que a gente já tá meio que se esforçando aqui. Considerações finais, pessoas. Vamos... Leonardo, tu falou demais nos últimos minutos, deixa o Alexandre começar. Tá, então tá. Não, cara, vou reiterar o que eu falei. Eu gosto do Farol. Acho, não é um filme perfeito, mas eu acho um filme muito bom. Se tu embarcar na proposta dele, né? É um filme, que eu falei, experimental e tem que comprar o estilo do filme e tentar embarcar na história, né? E é isso. O filme esteticamente muito legal. A fotografia eu achei excelente, o granulado ali bem aparente, bem bonito. E acho que vale muito a pena, cara. Vale a pena ver. Como deu pra perceber, é um filme divisivo, né? É aquele ame ou odeie. Geralmente esses filmes ame ou odeie, eu sou o cara que acha mais ou menos. Mas nesse caso, eu gostei do filme. Eu fiquei mais perto do mais ou menos, pra ser sincero. O filme é 8,80, eu achei 40. Eu com certeza nesse fiquei mais caso, perto do odeio.
Nesse caso eu fiquei mais perto do AMI. E eu recomendo. Tá na Amazon Prime Video. Acho que eu já tinha falado. No streaming azulzinho. Isso. Bob, considerações finais sobre Farol. A coisa que eu tenho pra dizer é... You farts! You goddamn farts! E é fondame lobster, hein, tia? Lagosta. Os diálogos desse filme são ótimos. Ok, isso eu vou dizer. Tem diálogos sensacionais. Alguns diálogos interessantes. Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Porque... Conseguimos! Uma coisa. Alguns. Mas isso é uma coisa que a gente não falou, né? Esse filme tem algumas pitadas de comédia, né? Tem umas coisas engraçadas, né? Várias. Sim. A cena do Homem Primata tem vários momentos cômicos. Aliás, o Robert Eggers falou sobre isso. Ele falou que tinha preocupação com isso, com um tom cômico demais, porque ele achava que o Pattinson e o Dafoe tinham uma veia cômica muito presente, tinham muita experiência com comédia ali, ou tinha muita aptidão pra comédia, e ele tentou pesar mais na trilha sonora pra deixar o clima tenso e isso não sobrepor, a atuação deles não sobrepor isso. Mas eu digo que tem momentos tipo aquele que o Robert Pattinson tá puxando o bote, daí vem o William Dafoe com um machado e começa a quebrar o bote, que é extremamente engraçado aquela cena pra mim. Apesar de que não é pra ser uma cena engraçada. Mas eu não falo isso assim, a cena não funcionou. Não, eu acho que ela tem um clima meio jocoso e funciona. É uma cena tensa que ao mesmo tempo não deixa de ser cômica. 2 caras adultos, um cara ali sabotando o bote do outro. É bem... E pra mim o filme tem vários momentos assim que fica nesse meio termo que eu acho até legal. Sim, quando o Robert Pattinson vai jogar os pinicos dele fora e vai direto na cara dele. Isso, e vai na cara dele. Inclusive, o Robert Eggers falou que isso é uma influência do Grande Lebowski, né? Sim, a cena que eles... Sim. Porque eu tava lendo também uma entrevista com ele, e ele fala, tipo, A Bruxa já é um filme sobre isolamento e sobre, tipo, tristeza e miséria e pessoas no extremo, assim. E o meu próximo filme ia ser mais ou menos sobre isso, mas eu queria ter pelo menos algumas risadas, assim, alguma coisa um pouco mais light. E daí tem um pouquinho disso no Farol, assim, né? É um humor meio absurdo, meio... Total, Isso é uma coisa que realmente a gente não pensa muito a respeito desse filme, e eu vou dizer agora que é talvez meu aspecto favorito desse filme. Que são os momentos cômicos, ou quando ele cai lá que tá pintando. Quando ele fica uma tarde inteira levando um tonel de gasolina pra cima do farol, e daí vem o William Dafoe, cara, tu podia ter trazido só dentro desse barrilzinho pequeno, que é muito bom. E aí não tem muito como discutir com o filme mesmo. Mas enfim, Leonardo, considerações finais, sem se repetir muito. Não, continuo não gostando desse filme. Mas enfim, eu não vou dizer para as pessoas não assistirem o filme. Assistam. E tirem suas próprias conclusões. Eu não gosto desse filme. É um dos filmes que eu menos... É um filme que eu não gosto muito, mas eu digo que tem que ser visto. Pode ser. Eu acho que cada pessoa vai tirar uma coisa diferente desse filme. Pode ser. E vamos para aquele momento clássico que ninguém se prepara nunca, das recomendações baseadas em O Farol. Eu também. Cacete. Me preparei. Só pra contrariar. Quem é que quer começar então, já que tá todo mundo preparado? Convidado. Tu começa, Rafael, tu começa. Eu começo? Sim. Tá, eu vou recomendar um filme pouco conhecido, também pouco importante na história do cinema. Cidadão Kane. Não. O Iluminado, que é um filme que fala sobre isolamento, sobre pessoas perdendo a sua sanidade durante o isolamento. Que recomendação original. Mas com o Jack Nicholson, que é um filme de terror, que pra mim tem diversos paralelos com o Farol. Bom filme. Inclusive um personagem perseguindo o outro com um machado. Curioso. Sim. Mas fica a recomendação. Acho que é um filme... Bom, eu não tenho muito o que falar a respeito, porque é talvez um dos filmes mais famosos, mas se por algum motivo alguém não tenha visto, assiste Iluminado, que é muito sensacional. Alexandre. Beleza, eu tenho 2 recomendações, cara. Eu fui mais pela proposta, assim, pelo estilo, assim, fantástico e experimental. 2 filmes separados por um século, mais ou menos, ou mais de um século. O primeiro filme que eu recomendo é um clássico do cinema chamado Viagem à Lua, do Georges Méliès. Uau. Né? Que é tipo um filme, sei lá, fantástico. Tem toda aquela estética do Méliès, aqueles cenários, né? E bem referenciado esse filme, inclusive na invenção de Hugo Cabaret, do Martin Scorsese, né? Filme bem importante, bem marcante da história do cinema. E o outro filme é um filme bem mais recente, de 2014, chamado Under the Skin, ou Sob a Pele,
com a Scarlett Johansson, Também que é um também filme que o Farol me lembra um pouco. É um filme experimental total, assim, né? Sobre uma alienígena. A Scarlett Johansson interpreta meio que uma alienígena ali, tem toda uma estética própria ali do filme, cenas não realistas, né? E é um filme que eu gosto bastante também. Eu adoro esse filme. Que vale a pena ver, eu também gosto bastante. E só pra complementar ali rapidinho, se tu achar que 14 minutos que dura a viagem à Lua for demais, tem um clipe de uma banda chamada Smashing Pumpkins, Tonight's Tonight, que é um resumo do filme que vale a pena ver também. É verdade, Não tinha sabia, esquecido não disso. sabia. Leonardo! A minha Qual a tua recomendação é uma história em quadrinhos chamada Traço de Giz, de um espanhol chamado Michelancho Prado. Eu li essa história há muitos anos, não me lembro muito bem, mas se passa numa ilha com um casal e é uma história que joga muito com essa coisa de tempo, assim, de passagem do tempo, de o que é presente e o que é passado, pelo que eu me lembro. Então tem algumas conexões que poderiam ser feitas com o Farol. E para quem é fã de faróis, nesse quadrinho tem um farol. Então, Traço de Giz. Eu adoro faróis. Eu confesso que eu queria morar num farol, eu não ia ficar louco, eu ia ficar minha vida inteira lá me divertindo. Poderia gravar o podcast de lá, inclusive, né? Poderia ser a base do podcast, né? Um farol. É verdade. Ter só uma luz entre nós. É verdade. Bob, Além da luz do conhecimento. qual a tua recomendação? Eu tenho O 3 conhecimento, a recomendações. gente brilha de conhecimento. É verdade. 3? 3. Vai fundo, aproveita tua... Então, uma das recomendações é o filme predileto do Robert Eggers, que se chama Nosferatu, original de 1922 ou algo assim. Que, enfim, né? Uma das primeiras histórias de vampiro. Eu acho que tem muito isso desse jogo de luz e sombra e impressionismo alemão e tal. E tem 1929, só pra... 29. E uma vibe, sei lá, né? Meio de... É um bom filme. Gosto bastante. É um baita filme, ele consegue trazer uma tensão, sendo um filme mudo. Eu vi pela primeira vez em 2005, no começo da faculdade de cinema, e fiquei impressionado, assim, como ele funciona como terror. É muito bom. Sim. A segunda recomendação também é um filme, e é um livro também, né? É O Senhor das Moscas, que é um livro de 54, se eu não me engano. E o filme, eu acho que é dos anos 80 ou 90, que é uma história de um grupo de crianças, acho que são escoteiros, uma coisa assim, que tem um acidente de avião e cai numa ilha deserta e tem que sobreviver lá. Então tem bastante das coisas de isolamento e, enfim, de como elas vão se organizando e um pouco de loucura e poder e violência e tal. Eu acho que tem algumas coisas que conversam com o Farol. E é um baita filme e um bom livro também. E a terceira recomendação é, na verdade, uma coisa que eu não li, mas é um mangá, que foi produzido no Japão em 2020 para a estreia do Farol, porque o Farol só foi estrear no Japão em 2020, enfim, por causa da pandemia e tudo mais. E daí, junto com os ingressos, ia ser entregue um mini mangá meio que resumindo ou dando uma sinopse do filme. E é escrito e desenhado pelo Junji Ito, que é um famoso desenhista de mangá com várias influências de terror e umas coisas muito loucas, assim. Ele é maravilhoso. Ele tem várias histórias muito bizarras, assim. E eu vi algumas imagens desse mangá. Eu acho que, sei lá, pega a junção do desenho do Junji Ito com a história do Farol. Acho que fica muito massa. Interessante essa recomendação. Eu vou atrás disso. Eu só encontrei imagens com, tipo, os diálogos ainda em japonês, assim, né? Não sei se foi traduzido, mas... Junji Ito, pra quem não conhece, tem também o quadrinho Uzumaki, que é profundamente influente, profundamente perturbador. Ele trabalha muito com imagens fortes e perturbadoras, assim, e ele consegue, no desenho, trazer toda uma carga emocional muito forte. É realmente fora de série. Buraco. Né? E com isso chegamos ao final de mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Eu tô meio cansado de falar o mesmo texto, mas eu também não preparei nada diferente. Então, você pode nos seguir nas mídias sociais, no Twitter em @queroverpodcast,
No Instagram é @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar e-mails com sugestões de filmes, críticas. Pode falar mal da gente, fala mal do nosso convidado especial. Fala mal do Leonardo, ele merece. Só não pode falar mal do Farol. E e não pode falar mal de mim também. Ninguém pode me criticar, né? Eu sou incriticável. Mas você pode mandar um e-mail para eu quero ver o filme @gmail.com e nos deem 5 estrelas no seu app de podcast favoritos. Realmente nos ajuda. Nos ajuda muito. Nos ajuda a divulgar para mais gente, alcançar pessoas novas, enfim. Se tu não te importar, vai lá, dá 5 estrelas. Não vai te custar nada e pra gente vai valer uma vida. Você pode me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho. Bob, aonde podem te encontrar na internet? Então, eu tenho um Twitter, mas eu não tweeto nada, eu só fico stalkeando. Eu também tô quase tweetando. Então não me sigam no Twitter, porque vocês não vão ter nada. Vocês até podem me achar no Instagram, em @BobVitman, mas eu também não posto nada de interessante. Mas o que eu recomendo é vocês seguirem o @TelaIndígena, que é Exatamente. O Instagram da produtora que eu tenho. E a gente tá lá sempre postando atualizações sobre os nossos projetos, filmes, mostras de cinema, sempre com temática indígena. Então, é isso. E tu, Leonardo, onde as pessoas podem te seguir? @LeoVitman no Twitter. E Alexandre? @AL_Rossi no Twitter. Tivemos até a beira da loucura dentro de um farol. Até daqui a 2 semanas. Estamos todos... Pessoal. Desculpa. Muito obrigado, Leonardo. Só que tu falou que tá cansado, então eu quero te ajudar. Eu falei que tô cansado? Tu falou que tá cansado de repetir as mesmas coisas, então eu só queria te ajudar. Mas vai lá, desculpa. Não, tá falado, é isso aí. Tchau, pessoal. Nos vemos daqui a 2 semanas. Já que a gente não deu oi pro pessoal juntos hoje, então vamos dar um tchau juntos. Pode ser? Não. Ou não, o Rafael não quer. Tá, então não precisa. Tchau, pessoal. Até daqui a 2 semanas. Tchau. Tchau! Vamos para a luz do farol.